Olá, bom dia a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos ao segundo iTech, né? Encontro de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia. Eu vou colocar aqui no chat, eu queria deixar alguns avisos antes da gente começar, né? Eu estou colocando no chat um formulário para vocês preencherem para registrar presença. Aí, para poder ganhar o certificado, né? Mas tem um campo no formulário para perguntas, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar aqui no chat, interagir aqui no chat mesmo, tá ok? Então, já coloquei aqui, né, o link para o formulário de lista de presença. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Gisele, aqui da Unifesp de São José dos Campos, e eu venho dar as boas-vindas em nome do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, aqui de São José dos Campos, e nós estamos organizando esse evento, o segundo iTech, que é o Encontro de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia, né, com o intuito de trazer informação, de trocar experiências, então, buscar conhecimento. Né? Então, a gente está trazendo palestras muito legais, como a que a gente está trazendo hoje, né? Todas são demais, mas depois eu dou mais detalhes, né, da palestra de hoje. A gente vai apresentar e receber as palestrantes, mas eu queria primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma blusa azul clara e no fundo eu tenho uma janela do meu lado esquerdo e uma parede. Né? E eu queria pedir, né, para todos, né, que durante as falas da professora Eugênia deixasse os microfones desligados, mas aí ela falou, né, que ela vai falar, ela e a Caroline vão fazer uma coisa bem interativa, então ela vai explicar, mas eu queria apresentar nossas palestrantes. A Eugênia Matos, ela é fisioterapeuta, ela se formou em 2000, no ano 2000, e ela tem especialização em ergonomia e doutorado em neurociência e comportamento, após anos de estudo em neuroplasticidade. E atualmente ela também está professora aqui na Unifesp. E a nossa segunda palestrante, né, é a Caroline Yu, é assim que se pronuncia, Caroline? Sim, é assim mesmo. Isso. A Caroline é psicóloga formada no ano de 2008 e com especificidades na clínica com migrantes e refugiados, e ela possui pós-graduação em inovação e serviços de saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. E as duas, a Eugênia e a Caroline, são sócias e fundadoras da empresa Envolve Mais. É uma empresa de educação emocional que traz conhecimentos da neurociência e da psicologia. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Eugênia e Caroline. Muito obrigada por estarem aqui. E eu gostaria de passar a palavra para elas agora. Obrigada, Gisele. Eu fiquei super feliz assim, de poder ter esse momento, ter esse espaço aqui no nosso evento. Então, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que estão aqui na sexta-feira de manhã, né, pra todo mundo que está aqui na sala com a gente, para a gente fazer essa troca. O que eu quando a gente pensou no assunto, quando a gente pensou o que a gente poderia falar para os alunos, ou na verdade tanto o que eu, né, o que eu e a Caroline juntas produzimos, aí eu falei assim, a Gisele, né, fez essa apresentação minha, quer dizer, eu tenho origem ali na fisioterapia, já há 20 anos que eu me formei, só que aí nos últimos 5, 6 anos eu tenho trabalhado com a parte de saúde mental, com a parte de demandas cognitivas, trazendo tudo que eu sei, né, tudo que eu aprendi ali na minha jornada de acadêmica, né, de mestrado e doutorado com neurociência, para a parte comportamental, para a parte emocional, para a parte mental, até que eu conheci a Carol há 3 anos atrás, no início da pandemia,
E a Carol trouxe as demandas clínicas, porque, né, de clínica eu não entendia nada. E aí deu match entre o que né, as nossas vontades, nossos anseios em relação a ajudar as pessoas, com o conhecimento que eu tinha, com a vivência que eu tinha, com a vivência que ela tinha. Então, aí a gente falou, gente, a gente precisa... Isso precisa passar a chegar nas pessoas. Né, esse nosso conhecimento, isso que a gente está pensando, que a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer que chegue em algum lugar, por isso que a gente fez a empresa. E aí eu gostaria, assim, de juntar as duas coisas, assim, em relação ao por que a empresa trabalha com regulação emocional e por que foi esse tema que eu escolhi para trazer para vocês. No ambiente corporativo de empresas, pode ser empresas de diferentes portes, né? A gente é exigido o tempo todo a parte das competências socioemocionais ou dos soft skills, como a gente diz o meio corporativo gosta das palavras em inglês, então dos soft skills, mas que seriam as habilidades de interações, habilidade de comunicação, habilidade de gestão de pessoas, de tempo, gestão, e aí é uma coisa que realmente é necessário. Só que o que a gente percebeu, e principalmente pós-pandemia, a gente percebeu que as pessoas, ninguém consegue ter uma soft skills legal, ou se desenvolver, ou aparecer as suas competências socioemocionais se elas não conseguem se regular emocionalmente. Porque a regulação emocional, eu ter ali domínio sobre as minhas emoções, ela é importante para eu tomar uma decisão acertada, para minha tomada de decisão de forma certeira, para eu controlar a minha ansiedade, para eu fazer a gestão das minhas organizações na escola, na faculdade. Então, assim, a gente precisa ter essa parte de regulação emocional, a gente precisa melhorar a nossa parte de regulação emocional para que a gente consiga desenvolver as nossas competências socioemocionais, nossas soft skills, que são são exigidas pelo meio corporativo, mas elas não exigidas formalmente, né? Mas no dia a dia a gente precisa delas o tempo todo, para a gente interagir com a família, para a gente interagir com a república, para a gente interagir com os colegas de trabalho. A habilidade socioemocional a gente usa da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E interfere tanto na nossa vida, e a gente fala de inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional se eu não sei, se eu não estou conseguindo fazer o básico, que é entender as minhas emoções, ou regular as minhas emoções, ou regular o meu emocional. E aí a gente falou, bom, então a gente não consegue ainda chegar lá nas competências, a gente não consegue desenvolver as competências se a gente não falar de regulação. E aí foi nisso que a gente uniu, então eu não iniciei a palestra ainda, porque a ideia era eu me apresentar e apresentar um pouco da empresa, mas a ideia é, para a gente futuramente trabalhar com soft skills, ou futuramente a gente trabalhar com habilidades socioemocionais, a gente uniu forças, eu com a parte da neurociência, e a Carol com a parte de psicologia clínica, para a gente falar o que eu sei da neurociência que pode ser útil para a parte de regulação emocional, para a parte de desenvolvimento de competências. E o que a Carol, como psicóloga, traz para a gente. Então, eu estou vendo aqui a Elisa, para mim sobe às vezes os comentários, né? Que é uma pedra no sapato a regulação emocional. E aí, sem dúvida, isso é uma coisa muito importante, que a Gisele, ela foi bem clara, né? Dentro dos objetivos do NAI, a gente atender ao que se traz, o que a gente pode trazer de ferramentas para o pessoal que estão ali, que são atendidos pelo NAI. E a regulação emocional, Elisa, como você falou, na verdade, a regulação emocional, ela atinge todo mundo. E tem ainda para algumas pessoas que daí tem uma dificuldade maior, e aí a gente tem ali as competências neurológicas e psicológicas para justificar, quem tem quem tem TDAH, quem tem TEA, quem tem TOC. Nossa, a regulação emocional concordo com você, gostei da sua definição, é uma pedra no sapato. Só que a gente a gente pode lidar com ela, a gente pode aprender, e a proposta era exatamente essa. O que a gente pode fazer? E isso é legal porque é para todo mundo, né? Dá para todo mundo aproveitar o conteúdo de hoje. Carol, se quiser se apresentar e falar um pouquinho da empresa, e daí a gente começa a palestra. Acho que só complementando, acho que, né, a gente se conheceu ali na pandemia por uma dor ali em comum, de uma angústia em comum, de entender que
né, os ambientes externos, contextos externos de faculdade, de trabalho, eles exigem todas essas habilidades, que é como se fosse um efeito da regulação, né? Que nem você traz, só que elas só querem já trazer, né, trabalhar o final, né, a consequência, o efeito, e não realmente o princípio, a origem, né? Então a gente foi e voltou várias vezes ao longo desses 3 anos da empresa, né, Eugênia? A gente foi e voltou, tentando entender onde que a gente, né, estava sentindo que era mais o princípio de tudo, né? A fundação ali de todo o caminhar ali de inteligência emocional. E a gente começou a chegar no básico mesmo, que é a regulação emocional, que é o que são as emoções, o que é possível regular ou não, que é o que a gente vai trazer hoje. Né? Antes da gente já querer, né, desenvolver, fazer treinamentos e tudo mais, isso sem a gente ter o princípio básico do conhecimento, né, de como as emoções funcionam, onde ele funciona no cérebro, que ele funciona no cérebro. Acho que isso tudo a gente vai, né, linkando tanto da neurociência quanto da psicologia. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana hoje. Estou bem animada. Bom, então, e aí para isso, que a gente vai começar, para a gente falar de desregulação, a gente tem que falar de emoção. E aí eu vou trazer eu vou trazer no meu universo, a empresa é exatamente isso, é a união da neurociência com a psicologia, e aí a gente vai trazendo os dois universos, porque eles são fundamentais para a gente conseguir chegar na regulação, tá? E quanto maior o conhecimento, mais fácil é da gente lidar com aquelas emoções. Então, a primeira coisa, eu vou começar pela parte anatômica, e aí eu sempre adoro andar com o meu cérebro. A gente vai começar com a parte anatômica. A gente brinca, né? A representação de emoção é sempre com um coraçãozinho, mas o coração não tem nada a ver, tadinho, com as emoções. Ele até acelera quando a gente está com as emoções alteradas, mas a emoção não acontece, não tem nada a ver com o coração. A gente tem aqui uma imagem, deixa eu mostrar aqui. A gente tem o nosso cérebrozinho aqui assim. Eu estou trazendo ele aqui 3D, a gente tem uma imagem ali que eu já mostro para vocês. Mas o que acontece? Quando a gente abre o cérebro, então eu estou aqui assim, ó, com ele. Quando eu abro o cérebro e eu olho ele de ladinho assim, ó, o que acontece? Eu tenho algumas estruturinhas aqui assim, ó, tá vendo essa bolinha pequenininha? Essa parte bem no meio aqui assim, ó, é aqui que acontece as emoções. O que eu falo como acontece as emoções? Quando a gente tem ali uma emoção muito forte, são liberados um monte de neurotransmissor nesses neurônios aqui. Pode ser uma emoção de alegria, pode ser de medo, pode ser de tristeza, elas acontecem aqui. Então, as sinapses entre os neurônios, né, o cérebro ele se comunica, né, os sinais acontecem, o que a gente sente, o que a gente vê, o que a gente enxerga, tudo acontece dentro do cérebro por comunicação ali de neurônios. E acontece, então, assim, do mesmo jeito, um movimento acontece com uma conexão ali entre dois neurônios, milhões de neurônios, para eu fazer o meu movimento. Uma emoção acontece da mesma maneira. Quando eu vejo algo, quando eu escuto algo, as emoções, então, elas acontecem por meio de sinapses de neurônios dessa região. Por que é importante a gente falar que é dessa região? Porque essa região aqui, ela é uma parte mais interna em que a gente tem menos controle sobre ela, a gente não consegue controlar essa emoção, é uma parte mais primitiva. Por quê? Porque as emoções, elas têm um motivo para acontecer, fisiológico, ela tem um motivo dentro do desenvolvimento, né, do ser humano, que as emoções, elas acontecem para a gente interagir com o ambiente. Então, se a gente voltar lá nos homens das cavernas, a emoção acontecia quando, vamos supor, o homem da caverna saía, ele via uma cobra, ele sentia medo. Ativava essa área bem primitiva. Para quê? Na hora que eu sinto uma emoção, eu tenho uma liberação de hormônios dentro do meu corpo. Esses hormônios, eles vão comunicar com várias regiões do meu corpo e vai me preparar para interagir com o ambiente. Então, vai me preparar para eu correr, vai me preparar para eu lutar, vai me preparar para alguma interação. Isso era muito importante lá naquela época. Eu não precisava pensar, nossa, é uma cobra, isso é perigoso, eu tenho que sair correndo. Eu simplesmente sentia aquela emoção e meu corpo já estava preparado para fazer o que eu precisava. Isso continua acontecendo, né? Isso continua acontecendo hoje em dia. Isso pode acontecer com uma coisa boa, de você
receber uma notícia boa e você dar um grito de felicidade, como pode acontecer de você receber uma notícia ruim e você desabar a chorar de tristeza, por exemplo. O que acontece? O que é importante a gente saber? Olha essa parte central, essa parte aqui. Então, aqui na imagem, tem uma imagenzinha do cérebro, essa parte amarelinha aqui é onde acontece as emoções. Aqui tá, né, esse desenho está por fora, mas ela acontece na parte bem central, assim, do cérebro, chama sistema límbico. E a parte mais frontal, que é essa parte aqui, ó, vermelhinha, que é essa parte frontal, que é a parte do córtex aqui da parte mais da frente, é onde acontece a tomada de decisão. Ou seja, tudo que é consciente, eu vou pensar para fazer isso, eu vou pensar para agir desse jeito, eu vou tomar a decisão de fazer algo, de me proteger, de correr, ela acontece nessa parte da frente. O que é interessante a gente saber? Que na hora que a gente está muito emocionado, né, quando a emoção está à flor da pele, essa conexão entre a parte do sistema límbico e a parte mais racional, ela não é tão rápida, não é tão facilitada. Olha para vocês terem ideia, anatomicamente ela só vai estar terminada, ela só vai estar pronta quando a gente tiver uns 24, 25 anos. Até lá, é mais fácil a gente agir emocionalmente. Depois que a gente faz, a gente fala, meu Deus, não devia ter feito. Né? Essa parte de frear, ela acontece aqui na frente. Bom, ok, e daí isso é algo que acontece. Então, ela acontece aqui no meio, ela acontece para que eu possa interagir com o meu ambiente. Então, a emoção, ela acontece aqui, mas ela dispara informações para o corpo inteiro. A gente tem aqueles hormônios. Todo mundo aqui já levou um susto e sentiu até a perna formigando? Ou vocês já sentiram uma emoção que a frequência cardíaca sobe, acelera loucamente? Acontece. Só que o que é interessante a gente pensar em relação a isso? Quanto tempo dura uma emoção? Então, na hora que eu sinto uma emoção, ela acontece, ela dura quanto tempo? Então, se eu estou falando da parte fisiológica, quando eu libero um monte de hormônio aqui, os hormônios eles vão liberar e eles vão interagir com vários neurotransmissores, e se não fizer nada, dá 90 segundos aquilo passa. Porque fisiologicamente os neurônios, os neurotransmissores vão sendo absorvidos e as sinapses deixam de acontecer. Eugênia, mas 90 segundos, não, 90 segundos, minha emoção dura muito mais tempo que isso. Ou alegria, ou tristeza, ou medo, ou susto, sei lá, dura 90 segundos. Eu estou falando fisiologicamente. Fisiologicamente, quando eu sinto uma emoção, ela interage com o meu corpo. E ela interage no cérebro ali os 90 segundos e vai acontecer no meu corpo. E aí, acontecendo no meu corpo, é uma coisa que é bacana de ver. Tem um estudo muito bacana dos finlandeses que eles trouxeram, eles analisaram como que acontece, onde que eu sinto a emoção, de que forma eu sinto a energia daquela emoção no meu corpo. E olha que bacana. Aqui a gente, por exemplo, eles perceberam que a raiva a gente sente muito no peito, na cabeça e nos braços. Sabe, de sentir formigando, às vezes, a mão de nervoso, o coração acelera. Em compensação, quando você tem a tristeza. A tristeza, ela dá você sente um aperto ali no coração e você sente uma baixa de energia nos braços e nas pernas. Então, olha só, né? Essa imagem é uma imagem bacana. Se vocês quiserem, depois eu compartilho, tá, Gisele? Não sei se dá para compartilhar as imagens ou com a apresentação com quem estava aqui. Essa imagem, ela faz o quê? As cores vermelhas e amarelas, elas são... representam quando aumenta a energia daquela região, e as cores azuis, geralmente, são as que tiram a energia. Então, quando a gente olha ali nessas imagens, ali a azul está diminuindo a energia e a vermelha está aumentando a energia. Então, você vê que a raiva, aqueles desenhos explodindo, é bem isso. A raiva a gente sente muito membro superior, né, o coração e cabeça. A tristeza, a depressão, a tristeza esse aqui de cima, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? A tristeza aqui em cima, a depressão aqui embaixo. São tipos de emoções, são situações em que elas tiram nossa energia, não tem nada, o vermelhinho ali, a tristeza tem um pouquinho, que seria o aperto no coração, mas a depressão, ela nem aparece ali a energia, quer dizer, é algo que suga nessa energia.
Olha como as emoções impactam na gente, né? Esse estudo é um estudo bem completo, ele viu ali como que o medo interfere, que é o segundo aqui, o medo, você tem ali acelerar o coração, então a gente sente muito medo, um aperto no peito, ou o coração acelerado. A gente tem o nojo, que tem às vezes a ver com a boca, né, de você sentir alguma coisa assim, ou o estômago, o intestino, quer dizer, é uma coisa que embrulha a gente. Felicidade, gente, eu achei no máximo quando eu vi esse artigo, como a felicidade, ela realmente traz uma energia e no corpo inteiro. Por isso que quando você fica feliz, às vezes você fica lá e mexe perna e braço e pula. E criança é o exemplo da gente ver criança feliz. O que criança feliz faz, né? Ela pula, ela agita, enfim, um monte de coisa. E assim vai, quer dizer, olha a vergonha aqui, eu até brinquei, parecia, imagina, né, mãe com criança, eu já olhei e falei, nossa, parece o Homem-Aranha. Aí, a vergonha aqui, quando, né, a gente sente o rosto ficar vermelho quando a gente sente vergonha. Então, por que eu trouxe isso aqui? A ideia é, olha que bacana, isso é um estudo que foi feito e a gente foi vendo que as emoções, elas são parecidas, a gente sente as emoções de forma parecida no corpo. Tem diferenças regionais, tem diferenças culturais, mas as mais clássicas, essa daqui que eles fizeram, são mais clássicas. E por que isso pode ser importante? Porque me ajuda a ter ideia do que às vezes eu não sei expressar. Eu vou falar assim, que emoção você está sentindo? Às vezes eu não sei dizer o nome, a palavra da emoção, mas às vezes eu sei perceber o que está acontecendo no meu corpo. E isso é muito legal, a gente já começar a perceber as emoções. Então, olhando aqui da parte fisiológica, olha que interessante, a gente já sabe onde as emoções acontecem, que acontecem no cérebro, numa regiãozinha bem central, em que a gente não tem controle intencional das emoções. E que elas têm uma função de fazer eu interagir com o ambiente. Se eu pensar dessa maneira, e que lógico, no momento em que eu vou interagir com o ambiente, para eu interagir com o ambiente, eu sinto isso no meu corpo. Ok, o que é importante de eu saber tudo isso? Que se ela é um local que eu não tenho acesso intencional, é um local que a função dela é interagir com o ambiente, o que é muito importante eu saber? Não tem emoção errada, não tem emoção que fala, não, isso não está certo sentir. Não. Todas as emoções, elas são válidas porque elas acontecem com algum objetivo muito, muito claro, é de interagir com o ambiente. Então, a emoção, ela tem uma importância, e é muito importante a gente pensar isso, porque a gente não pode negar as emoções, nem a tristeza, nem a alegria, e a Carol vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente saber que todas as emoções, elas têm uma origem fisiológica, e se tem uma origem fisiológica, eu não preciso lutar com elas. E eu falo a palavra preciso, porque a gente luta, né? A gente quer esconder, a gente quer se livrar dela, e, na verdade, a gente não precisa. A gente tem que entender. É fisiológico. É tão fisiológico como fazer xixi. É tão fisiológico como sentir sede. Então, a gente não tá para falar, não, eu vou fingir que eu não tô com sede. E vou continuar assim. Chega uma hora que a boca tá secando. Não tem como negar. Não tem como fingir que não tá sentindo a sede. Como não tem como fingir que não tá sentindo a tristeza, ou o medo, ou a ansiedade. É fisiológico. Então, nesse contexto, a gente tem que saber que é fisiológico. Daí depois a gente vai ver o que mais interfere. Depois, guarde a informação que ela dura 90 segundos, que a gente vai voltar para ela. Mas eu queria agora que a Carol falasse, né? O que as emoções têm a ver ali com o autoconhecimento, antes da gente falar de desregulação. Hoje acho que a gente ouve muito, né, nas redes sociais e um movimento muito, né, positivista ali, né, de não posso ficar triste, não posso ficar mal, não posso ficar com raiva, isso é feio. E eu geralmente trago a percepção e a reflexão, né, de que o que essas emoções estão traduzindo para você. Elas são como se fosse numa era de dados em que tudo vira dado quantitativo de alguma forma. Acho que as emoções não fogem um pouco dessa lógica, né? Se a gente começar a pensar que as emoções contêm dados, contêm informações, acho que vale a pena a gente, né? Eu faço isso muito no consultório, de começar a entender e decodificar o que aquelas emoções estão dizendo. Né, a gente tem um repertório de mais de 20, 30 emoções, por exemplo. Por que, né, diante de uma situação A, né, você reagiu
com esta emoção, né? E não com todas as outras 24 emoções que poderiam estar dentro do seu repertório. Isso diz algo muito particular da sua história, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas reações, do seu instinto de proteção, de medos, uma série de coisas. Então, eu gosto muito de pensar as emoções como uma via ali, uma narrativa de autoconhecimento mesmo. Poxa, por que que toda vez que, né, alguém me critica, a minha reação instintiva é raiva e eu quero atacar junto, eu quero, né? Poxa, o que que isso está dizendo de você? Que reatividade é essa, né? O que que isso diz de você? É uma vergonha? E daí eu estou reagindo de outras formas, né? Ao invés de realmente escutar, entender o que que eu tenho que aprender, o que que eu posso aprender, aceitar de que a gente, ser humano, não é perfeito, por mais que a gente tente, por mais que a gente tente, né, fazer tudo direitinho, ser perfeccionista, a gente tem falhas, a gente não é sempre 100% perfeito. Então as emoções, elas vão denunciando às vezes a gente, por mais que a gente não goste, né? Então por isso que a gente tem que começar a entender o que que ela está mostrando. Ela está mostrando algumas faltas do que a gente está sentindo falta na nossa vida, na nossa rotina. Quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito impaciente. Poxa, será que não tem alguma coisa desequilibrada então na sua rotina, no seu dia a dia? Acho isso tudo, né, vai mostrando a importância das emoções. Em vez da gente só falar das coisas boas, das emoções boas, todas as outras emoções, né, que vão trazer mais prazer ou desprazer ou mais energia ou não, tudo isso traz um pacote de informação que a gente tem que lidar. Afinal, a gente, que nem a Eugênia trouxe, né, a gente lida com essas emoções conscientemente ou não. Elas acontecem com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, né? Então ela não precisa ser nosso inimigo. A gente já tem muitos inimigos e muitas outras coisas para a gente ter que lidar na nossa rotina. As nossas próprias emoções não precisam entrar, né, nessa bagagem toda. Olha o esforço, né? Isso não precisa ser pesado, né? Não precisa ser tão pesado, não precisa ser tanto esforço para a gente ter que ouvir, né, as nossas próprias emoções. Imagina todo o peso, toda a energia mental, inclusive do seu cérebro, né, que você vai colocando mais barreiras e mais resistências para lutar contra, né? Então acho que gosto mais dessa perspectiva das emoções. Bom, e aí, bom, aqui entra o momento que eu falei assim, eu sei que a gente tem, nós estamos aqui com 27 pessoas online. Se você tiver alguém que queira depois contribuir, falar, abrir o áudio no momento que a gente vai fazendo as perguntas, ok. Mas o que que acontece? Eu acho que a gente precisa. O que que eu gostaria de fazer agora? Eu queria fazer um quiz com vocês. Na verdade, vocês só colocarem no chat verdadeiro ou falso, que a gente vai fazendo as perguntas, para vocês pensarem no assunto, interagirem a gente no chat. Eu achei essa interação ela é super legal. Elisa, eu vi você falando da terapia. A terapia é fundamental. Na verdade, a gente tem, muito do que a gente faz aqui, a gente consegue ter um efeito ali terapêutico. A gente tem uma atividade que a gente consegue ajudar, mas é muito legal quando a gente tem um apoio de alguém. E tem várias coisas que a terapia são importantíssimas. Você tem ali, a terapeuta tem ferramentas que vai ajudar a gente nessa condução. E a gente cria um compromisso também com uma pessoa. E isso é uma coisa importante, porque se a gente cria um compromisso de troca, que às vezes a gente não cria com a gente. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente se dedica, fala, não, eu vou fazer, eu não vou na terapia, mas eu vou cuidar de mim. E olha, se não colocar na agenda, a coisa vai embora. Mas enfim, então agora eu gostaria que vocês aí se preparassem para o chat, que eu vou fazer perguntas para vocês colocarem verdadeiro ou falso, para a gente esquentar para a próxima parte de. E a gente vai fazer várias vezes assim, tá? Várias interações. Se alguém quiser abrir o áudio, ótimo, mas se não, se vocês quiserem fazer escrito, vai ser melhor que eu vou conseguindo lendo aqui, tá? Aqui, estar triste é estar desregulado. É verdadeiro ou é falso? Desregulado emocionalmente, né? Ai, falso, 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 falso. Muito bom. Ai, que bom. Já começamos muito bem, né, Carol? Muito bem. É falso. Estar triste não é estar desregulado. Perfeito. Estar com medo é estar desregulado?
Ótimo. Quanto mais faz, melhor, né, Carol? Tá indo. Perfeito. Então, ótimo, realmente é falso. Não estar, estar desregulado, desculpa, estar com medo não é estar desregulado. Estar feliz é estar desregulado. Indo para o mesmo caminho aí. Ótimo. Falso. É isso mesmo. Então, medo, eu coloquei, óbvio, eu coloquei medo, felicidade e. Opa, voltando aqui, ó. Eu cliquei duas coisas. Olha só, a gente tem aqui, olha, vocês estão vendo aqui a minha roda das emoções aqui. Eu coloquei 3 dessas centrais, mas olha quantas emoções existem, hein? Então, eu coloquei as mais óbvias, mas porque a proposta era exatamente falar, bom, então, o que é estar desregulado? Né? O que é estar desregulado? A ideia depende. O que é estar desregulado? Né? Então, a gente fez um esquenta, que óbvio, vocês perceberam que a coisa ia ali para o caminhar para o falso, mas porque é exatamente isso. Estar triste, estar com medo, ou estar muito feliz, não é estar desregulado. Então, já que todo mundo falando na mesma língua, eu fiquei felicíssima com todos os falsos que eu vi ali. Então, agora eu pergunto, o que vocês entendem por desregulação emocional? Aqui, se vocês quiserem escrever, ótimo. Se quiser alguém abrir o áudio e falar, esse momento, a ideia da palestra, até pedi um tempinho a mais para a Gisele, quando a gente falou da palestra, e eu falei que eu queria ter um tempinho a mais, talvez, com as pessoas que estão na sala, para fazer um acolhimento também, eu queria ouvir, não só falar. Então, se alguém quiser abrir o áudio e falar o que entende como desregulação emocional, ou quiser escrever, estamos aqui para ler e ouvir. Ó, a Fernanda falou que não conseguir lidar com o sentimento que está vivendo naquele momento. Ótimo. Então, ali ela colocou com a ideia do não lidar. Quer dizer, a emoção está vindo naquele momento e eu não estou sabendo lidar com ela, não sei o que fazer com ela. O que mais? Aqui, aí eu ler o da Elisa. Creio que é quando você começa a chorar com movimentações motoras diante de uma falta de uma resolução de problemas. Então, aqui ela colocou a desregulação quando a gente tem o choro, né? Movimento motor. Então, né, a gente fica agitada e o movimento motor pode ser variado, mas os movimentos diante de uma situação de problema. Olha, Elisa, eu resolvo tudo com choro. Ai, Elisa, é um problema, porque se eu tô muito feliz, se eu tô muito triste, eu regulo com choro. Não, né? A gente vai ver, tem os momentos apropriados, mas é isso é uma forma que você percebeu exatamente como acontece a desregulação. O Thierry falou que é uma mistura de emoções. Então, uma mistura de emoções também está ali vendo com. Aí acho que entra um pouquinho, né, Carol? A mistura de emoções talvez seja exatamente a gente não conhecer as emoções para a gente conseguir diferenciar o que vem e o que não vem. Vou anotar aqui. A Alessandra colocou, quando não conseguimos lidar com a intensidade das emoções. Tá começando a esquentar, né, Carol? Tá começando a esquentar com o que a gente vai falar mais para frente. A intensidade. Vamos ver se tem mais alguém. Se alguém quiser abrir o áudio e falar, fiquem à vontade, gente. Aqui não é igual ao WhatsApp, né? A gente não consegue saber se tem alguém digitando. A gente fica mal acostumado. Acho que pegando na carona aqui, né, da mistura de emoções, acho que isso é bacana de relembrar. As emoções, ela não vem assim, fila única, né? Uma emoção de cada vez, necessariamente. Muitas vezes ela vem num combo, né? Num combo, numa mistura, né? Que fica mais difícil realmente separar ou identificar. Não, e aí, olha, tá vendo? Por isso que a gente fala assim, que a gente une a psicologia com a neurociência. E aí, agora eu vou dar o pitaquinho da neurociência. Vocês acham que o cérebro sabe que ele está sentindo emoção, amor, felicidade, alegria? Não tem a menor dele, ele simplesmente está sendo enjorrado de neurotransmissor. Gente, olha só que coisa doida. A alegria, o medo, ela acontece no cérebro da mesma maneira. Na mesma maneira.
Aí vai falar assim, não, mas tem cérebros que funcionam diferentes? Ah, sim, tem cérebros que funcionam diferentes. Você tem quem tem lá, quem tem TDAH, quem tem TEA, você tem alguns hormônios que são diferentes. Sim, mas o processo depois de neuroplasticidade para a gestão disso é igual, tá? O processo de neuroplasticidade, o que eu preciso fazer, ou a repetição, isso vai ser igual nos dois cérebros. O que acontece? O funcionamento é meio que assim, você vai ter mais trabalho que isso é um fato. E isso é um fato que, por exemplo, quem tem TDAH, a gente já sabe. Eu não preciso vir aqui para falar que é mais difícil. Quem tem TEA, quem tem TOF, já sabe que é mais difícil. O que a gente sabe? Que é possível. É um pouco mais difícil, tem que ter um pouco, talvez, mais de disciplina, mas em termos fisiológicos, é possível, tá? Isso é uma coisa que é bacana a gente falar, tá? Isso é muito importante. Porque o que a gente está falando aqui é uma questão fisiológica, afeta mais pessoas que têm algum distúrbio, porque tem algum distúrbio exatamente dentro do funcionamento das sinapses, mas em termos de processo de recuperação ali é muito parecido. Recuperação, né, do controle, da gestão, nesse sentido. Bom, então aqui eu agradeço aqui quem colocou. Então, o que a gente trouxe? Então, isso tudo que a gente está trazendo aqui, acho que vai colaborar com o que a gente... Ai, peraí só um pouquinho, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu fico voltando para ver a carinha de vocês. A Elisa que abriu. Elisa, obrigada por ter aberto a câmera, legal, gostoso ver vocês. Então, o que a gente percebe? O que seria desregulação emocional? A gente poderia colocar que são reações fora do contexto ou reações desproporcionais naquela situação. E tem a ver ali com o que vocês falaram, porque talvez o choro ele é regulador? Ele é. Mas talvez ele não esteja no contexto. Porque se eu estou apresentando um trabalho, por exemplo, seja uma palestra, seja um trabalho na escola, seja um trabalho, né, e eu fico nervosa e eu choro, não é nem dentro desse contexto, não, é algo que, assim, vai me regular, vai aliviar aquela emoção de medo e angústia? Vai. Porém, ela está fora de um contexto, porque naquele momento não era legal eu chorar. Em compensação, se eu estou dentro de um velório e eu estou lá bem, aí de repente eu tenho lembranças sobre aquela pessoa e eu começo a chorar, está super dentro do contexto, né? Então, eu acho que a gente tem, ok. E aí, quando falaram ali de tanto de emoções misturadas e intensidade das emoções, tem a ver com que a gente falou, talvez, de desproporcional. Às vezes também o nosso corpo está tendo uma reação muito, muito intensa para algo que talvez não fosse tão, não precisasse ser tão intenso. Pode ser o meu corpo, como pode ser minha reação, né? Então a gente já tem aquela situação assim. Eu tô super sensível, tô com alguma emoção ali de fundo de tela, e alguém vem e faz uma brincadeira, que sempre fez comigo. Naquele dia, eu viro, dou uma patada e não quero conversa, por que foi brincar comigo? Sei lá, tem uma reação, né? Eu sou muito reativa, tem uma... O que acontece? Isso é muito comum. Vai levar, a Lisa já viu, né? Vai levar patada. Por quê? Porque eu não tô legal. Não tem a ver com o que a pessoa falou, mas a minha reação foi desproporcional pro tamanho da brincadeira, pro tamanho do problema. E isso vale para quando a gente dá patada, ou vale para quando a gente fica com muito, muito, muito medo, muito ansioso por uma coisa que não é tão problemática assim. Ou que naquele momento é problemático, mas a gente pode ajustar e falar, vamos colocar isso numa escala, vamos, né? Vamos pensar isso de forma diferente. Então, isso... bom, aqui eu estou lendo os comentários depois, né? A Maíra colocou do riso no velório, que já não dá tão certo assim, exatamente isso. É desproporcional, né? Tem gente que ri de nervoso, né, gente? Então, tem gente que numa situação de muito nervoso, de muito estresse, tem ataque de riso. É uma válvula de escape, que, né? A gente não sabe qual o contexto que foi que criou-se esse link, mas acontece. E tenho certeza que a pessoa que passa por isso gostaria de não fazer, né? Que eu não sei se isso seria uma desregulação, né? No sentido de tem um contexto, tem uma situação, tem um evento acontecendo e a sua reação está sendo até, né, dando match. Quer dizer, eu tô nervoso e geralmente no nervosismo eu tenho uma risada que obviamente tem uma questão de contexto ambiental no sentido de, eu posso ficar dando risada de nervoso numa reunião importantíssima, eu vou ter que me regular. Mas não é uma desregulação emocional no sentido de um transbordamento, é só uma
é só uma questão de você identificar outras reações que você pode em relação, já que você tá meio nervosa, né? Que eu acho que eu digo isso só porque acho que é um pouco diferente da ideia de que, eu tô me desregulando emocionalmente naquele cenário, Sim. né? Ele deve ter mais a ver com o contexto social do que com o contexto Do que individual, né? contexto emocional. E acho que, né, às vezes tem uma fora de contexto do contexto social. O que a gente fala, às vezes, aqui da desregulação emocional é fora de contexto emocional. Então, assim, aconteceu uma situação e era por ficar brava e eu tô zen, isso é uma Carol. desregulação, possivelmente, porque daí você tá reprimindo, provavelmente, alguma emoção. Alguém tá lá, assim, né, super agressivo, super violento, super assim com você, e você tá ali e finge que, né, tá no mundo de Nárnia e acha que tá tudo bem. Será que isso também não é uma desregulação emocional interna, no sentido de você também tá reprimindo alguma emoção de reatividade, porque o contexto também tá te exigindo alguma outra reação? E isso é muito importante ver qual a importância da raiva. A raiva, ela tem algum motivo, ela não é só danosa. Lógico, a gente fala raiva, assim, a raiva depois dos 90 segundos, ela é um problema, porque você está ruminando ali uma emoção que poderia não acontecer. Mas a raiva, ela pode te proteger de uma situação em que você está sendo agredido e você sentir isso pode ajudar você a proteger uma pessoa que está com você, né? Ela é um sinal de alerta que tem algo te ferindo, né? Então, as emoções todas vão ser importantes, né? Todas. Então, assim, a tristeza vai ser importante, a raiva vai ser importante, o medo é importante. Ele vai sinalizar para você, do mesmo jeito que eu falei que a gente interage no ambiente pela emoção, algo que te faz sentir uma emoção, ele te sinaliza, tem algo errado, tem algo que está ferindo você, tem algo que está te incomodando. E isso é muito importante, né? Vocês assistiram o filme Divertidamente? É um filme que eu acabei assistindo porque meus filhos, e aí agora eu estou convivendo ali com o pessoal da Unifesp, porque nem todo mundo assistiu, mas eu recomendo assistir, porque ali vai mostrar a importância que a tristeza tem no nosso dia a dia. Quer dizer, a gente fica evitando a tristeza o tempo inteiro, a gente evita ficar triste, e na verdade a gente precisa também sentir tristeza, a gente também precisa sentir medo. E a gente só tem que colocar um significado para isso, né? A tristeza não vai me afundar e eu não vou sair disso. A tristeza é uma fase, é algo que acontece com todo mundo, né? Isso é muito importante a gente saber. Eu gostei de uma definição que eu ouvi sobre as emoções, que era que as emoções são como nuvens, que elas passam, elas se formam e elas passam e depois elas dissipam. E isso é importante a gente saber, porque quando a gente também sente uma emoção ruim, a gente começa também a saber, não, olha, ok, eu estou sentindo um desconforto, mas eu também sei que isso vai passar. Isso me fez lembrar uma outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês já pararam para pensar se a culpa tem alguma vantagem em sentir culpa. Porque culpa é um treco ruim, né? A gente fica martirizando, a gente sente no corpo, na cabeça, porque aquele negócio fica ruminando na gente. E o que foi muito interessante, uma vez eu tenho um filho de 13 anos, e ele aconteceu lá alguma coisa, e ele foi meio grosseiro comigo. E aí, logo depois que ele foi grosseiro, eu me posicionei, falei que não gostei do que ele tinha feito, que lá tinha sido falta de respeito, alguma coisa assim. Aí ele parou e falou assim, desculpa, ok. Na mesma hora, ele já percebeu o erro e começou, mamãe, desculpa, tá bom. Ele falou, aí passou 5 minutos, eu tava no carro com ele, dirigindo estrada. Daí ele falou assim, mamãe, eu tô me sentindo culpado. Eu fiz uma cara de, okay. É normal se sentir culpado numa situação dessa. Aí passou 5 minutos, eu não quero mais me sentir assim. O que eu faço para não me sentir mais culpado? Aí, lógico, né? Ele já querendo que eu viesse com um arsenal de regulação emocional, porque ele sabe que eu trabalho com isso. Eu falei, filho, é importante você sentir culpa. Porque se você não sentir a culpa, você nunca, assim, se você sentindo a culpa, isso sendo incômodo, você vai falar, isso eu não vou fazer mais. Isso vai me mobilizar para eu não fazer mais isso. Agora, se eu chego e faço assim, eu sinto culpa, 1 minuto depois eu faço uma estratégia, a culpa foi embora, ele pode me tratar mal no dia seguinte, ele já sabe até se livrar da culpa, assim, não, né? Daqui a pouco ele não tá nem mais sentindo culpa.
Quer dizer, a culpa, a gente tem níveis de culpas, aí vale o que a gente falou, da intensidade, né? A gente pode sentir. E aí eu falei, filho, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com esse sentimento de, puxa, eu chateei minha mãe, e eu não quero mais fazer isso. Esse sentimento que eu senti depois de chatear essa pessoa, e lógico, ali é relação mãe e filho, mas poderia ser uma relação entre colegas, poderia ser relação entre professor e aluno, entre amigos e pai e mãe, marido e mulher, enfim. Essa sensação ruim, ela vai me mobilizar a não fazer de novo. Como o cara lá nas cavernas falou, eu não gostei de chegar perto dessa cobra, não. Não vou fazer de novo, né? Olha que interessante. Carol, você quer falar alguma coisa? Porque eu que atropelo, né? Eu falo que nem uma doida. Quem é meu aluno já sabe que eu falo muito. Bom, vamos lá. Aí agora eu também queria ouvir de vocês, quem puder escrever aí. O que no dia a dia de vocês faz vocês se desregularem? Então, quais são os gatilhos, né? Eu brinquei, eu falei do meu filho, eu falei da cobra. Eu queria saber de vocês. É uma pergunta que eu acabei não fazendo, né? Se a gente tem aqui, hoje, estamos aí com 31, se tem mais professor, aluno, se tem já gente que trabalha, a gente acabou não perguntando o perfil do pessoal que está na plateia, que está aqui no chat. Mas eu queria saber o que no dia a dia de vocês faz vocês desregularem, já que a gente já viu o que é a desregulação. A Elisa tinha comentado que ela percebe, né? Porque a outra pergunta é como você percebe que você está desregulando. A Elisa já tinha colocado também em relação ao choro, então, assim, né, a gente percebe que está desregulando ali pelo choro. Tem outras formas de perceber essa desregulação? Eu queria ouvir de vocês. Então, convido de novo, se alguém quiser abrir um áudio, porque é mais fácil do que digitar, fique à vontade. Abre rapidinho, fala, e a gente escuta vocês aqui. Aqui, a Elisa colocou a imprevisibilidade, que ela gosta de fazer todos os dias sempre as mesmas coisas, e alguma coisa sai do rotina, é algo que é desregulador. Então, ótimo, isso já é algo que ela percebeu. Você, Elisa, acho que foi você mesmo que falou do choro, né? Quando você percebe que desregula, é o choro que traz. Então tá bom. A gente, o carro do Ultragás passando. Fala, sério. A Fernanda colocou aqui, bagunça e desorganização desregulam. Gente, Fernanda, você é igual ao meu marido. Eu tenho que ficar assim. Se eu quero ele bem tranquilo, a casa tem que estar arrumadinha. Bom, a Maíra achou que o gás era aí, tá vendo, Maíra? Não, o gás, esse Parelisa, coitado, esse gás tá em todo lugar. A não ser que a gente more perto, Maíra, será que a gente mora? Pode ser que estamos vizinhas, pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta, Elisa. Você falou da imprevisibilidade, que você gosta sempre de fazer as mesmas coisas. Você consegue perceber qual é a vantagem de você já saber de forma clara o que desregula você? Sou pessoa que gagueja, então tem que ter um pouco mais de paciência. Pode falar novamente a pergunta, por gentileza? Você já sabe que mudar, né, ter algum imprevisto é algo que desregula você. Você saber disso te ajuda em alguma coisa? Com certeza, porque eu vou afastar as coisas que não me fazem bem. Porque senão eu crio vício, sabe? Então tem que ser tudo certinho, porque senão é bem ruim para mim. Eu preciso de rotina, assim. É que eu sou TDAH, né? Então eu preciso de rotina. Não, então, eu perguntei isso porque eu falei assim, é importante, olha a importância do autoconhecimento. Do mesmo jeito que eu falei da Fernanda, a Fernanda falou da bagunça e desorganização desregulam, eu já sei aqui que isso é gatilho para desregular, né? Fernanda, já que você colocou aí, como que você percebe que você está desregulando? Quais são os sintomas aí que vocês têm?
Oi, bom dia, Eugênia. Olha, sabe aquele slide das emoções? Consegui me enxergar absurdamente ali. Porque parece que vem vindo um calor mesmo, eu sinto subir para a cabeça e eu já sei, vou desregular, vou surtar e vou gritar. E não tem controle muitas vezes. Você sabe que vai fazer e faz. Não consegue impedir naquele momento que está vindo mesmo. Eu tenho um filho de 7 anos autista, imagina. A bagunça existe na minha casa e o marido ajuda na bagunça. Eu acho que eu sou a única organizada em casa. Então, isso é constante. Eu vou tentando achar estratégias, faço terapia, isso me ajuda muito. Mas tem horas que não controla mesmo. Sim, sim. Ter que passar por cima de todos os dinossauros no chão me deixa muito louca. Fernanda, e eu estou te perguntando, isso é muito importante, porque tem a ver com o que a Carol falou de autoconhecimento. Não tem como a gente regular se a gente não conhece a gente não sabe o que faz, né? Por exemplo, eu tive uma experiência bacana, e isso vale para todo mundo aí, se vocês pararem para prestar atenção. Eu fiz essa pergunta, lógico, vai responder quem quiser, e gostaria que todo mundo pensasse, pelo menos, porque para mim o mais importante é vocês pensarem no que desregula, porque às vezes a gente nem sabe o que desregula. Olha que interessante, eu tive uma experiência bacana, quando meu filho estava fazendo a terapia, então ele era pequenininho, então a gente fazia terapia familiar. E aí teve um momento que a terapeuta falou assim, olha, faça uma listinha do que deixa a mamãe, o papai, o Henrique e a Anitta irritados. Aí eu fiz a minha listinha e tal. E aí foi muito legal, porque eles vieram com coisas que eu não percebia que eu me irritava. Ah, mamãe, mas você fica muito irritada quando acontece isso, isso, isso. Eu, jura? Nunca reparei. Olha só, gente, então, eu não tô falando de uma pessoa, sim, eu tô falando que às vezes a gente não percebe, que a gente faz caras e bocas, porque quando a coisa é muito evidente, como a Fernanda falou, a Fernanda sente, ela já sabe que é um monstro saído ali de dentro, ok, mas tem outras coisas que são mais sutis. Então, eu convido vocês a pensarem o que desregula, porque às vezes a gente nem percebe que desregula. Ou às vezes a gente nem percebe o que realmente está fazendo. Às vezes a Fernanda já falou lá, o dinossauro no chão eu já sei que é gatilho. Mas pode ser que a gente está desregulando e a gente nem está sabendo por quê. Olha que doido, a gente está ficando aquele mau humor, aquela sensação estranha, uma angústia, e você fala, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô assim, né? Vou ler. Pode falar. Não, que eu fiquei pensando um pouco, né, essas formas de manifestação de desregulação, né, a gente sempre pensa muito mais, né, na expressividade da raiva, do grito, do choro, né, eu penso isso porque eu sou mais do tipo que desregula na minha quietinha. Então eu fiquei pensando, poxa, né, nem sempre a forma de desregular é a gente realmente chorando, é realmente, né, nessa expressividade, nessa intensidade. Não quer dizer que a minha desregulação não é intensa, só que ela é manifesta de outra forma, né? Fiquei só pensando um pouco nessas variações ali também. Não, Carol, bom, vocês entendem por que a empresa dá certo? É yin e yang, entendeu? A energética com a tranquila. Funcionando bem aqui. Então, isso a gente vai até mostrar depois num gráfico, a gente vai mostrar para vocês que é uma coisa bem legal também. Eu vou ler aqui do Tiene, que ele colocou assim, olha, acordar com dores me desregula. Ele sofre de artrite reumatoide. Ele falou, eu percebo quando eu tento me movimentar e logo já bate uma bad, né? Já fica ali desanimado por causa da dor. Ele fica triste e desanimado. Olha que importante, isso a gente vai falar também mais para frente, como as questões físicas e fisiológicas interferem nas emoções, né? A gente tem vários fatores que levam a gente a ter as emoções ali, que afetam as emoções, ou que geram emoções, né? A gente tem fatores conscientes, palpáveis, como é o caso do Tiene, ele colocou ali, dores, então é uma coisa que interfere nas nossas emoções, como a gente tem pensamentos, né? Eu vou aproveitar agora o gancho, que a gente vai falar depois, mas eu vou aproveitar o gancho. Vocês lembram que eu falei para vocês, guarda a informação de 90 segundos, que a emoção dura 90 segundos? Ok, quimicamente, no cérebro, ela dura 90 segundos. Mas por que eu continuo sentindo aquela emoção muito tempo? Alguma coisa está retroalimentando a minha emoção. E aí, vocês têm ideia do que pode ser? O que retroalimenta a minha emoção?
Podem imaginar uma situação e vai falar assim, aquela emoção ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. O que vocês acham que mantém a nossa emoção por muito mais tempo que 90 segundos? Posso dar um exemplo bobo, mas cotidiano? Você entra numa rede social, aí você olha você tá lá, debaixo do cobertor, falando, ai, queria ter saído, queria estar fazendo alguma coisa. Aí você olha vários amigos fazendo várias coisas. Aí você faz assim, meu Deus, eu queria estar nesse lugar. Eu tô sozinha aqui. Eu não tenho amigos, tem esse monte de gente com amigos. E aí, o que acontece? Que a gente começa a pensar. O pensamento vai... Exatamente, Letícia, são os pensamentos. E aí os pensamentos vão levar a gente para caminhos tortuosos. Ou não, né? Quando a gente chama... A gente pode falar o seguinte, eu posso ter uma situação, olhar uma situação e falar, ok, eu posso não sentir a emoção, você sente, e você pode deixar ela crescer, ou você pode deixar ela diminuir. E os pensamentos, gente, o pensamento é quase incontrolável, né? Porque quando a gente vê, já foi. Quando vê, já foi. Quando vê, já foi. E esse quando vê, já foi, às vezes deixa a gente sentindo aquela emoção por horas, por dias, por semanas. Tem pessoas que a gente brinca, né? Coração peludo, que ela pega aquela história que ela viveu na infância e ela continua remoendo aquilo lá. E aí ela remoe. Qual que é o problema de remoer? É que ela está alimentando uma emoção que traz desconforto. Agora, qual que é a vantagem? O pensamento, vocês lembram que o pensamento é uma sinapse que acontece lá no cérebro, do mesmo jeito que acontece a emoção aqui, a gente tem um pensamento aqui na frente. Eu consigo controlar o pensamento? As emoções, ela está num nível inconsciente, mas aqui eu consigo controlar. É fácil? Não é. É possível? Sim. Todo mundo? Todo mundo. Ah, mas eu tenho, como a Elisa colocou, mas eu tenho crenças limitantes que me Sim. E aí, dentro das crenças limitantes, acho que eu não consigo não falar sobre neuroplasticidade. Quando a gente é criado, a gente não é nem criado, porque eu não vou atribuir aqui a culpa à criação, mas durante muitos anos a gente reforça um pensamento. E eu reforço, eu falo, eu tenho que fazer isso dessa maneira, eu tenho que ouvir isso desse jeito, ou, por exemplo, eu tenho essa limitação e nada vai fazer eu sair dessa limitação, eu vou gerando dentro do meu cérebro a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? O cérebro, ele vai moldando fisicamente para aquela informação. Então, eu vou falando tantas vezes... que eu vou dar um exemplo de mim para ninguém não se identificar diretamente, mas assim, eu sou muito ruim com música, eu não consigo decorar letra, e eu passei a vida falando isso. Eu fiz conservatório musical, eu consegui colar no ditado musical, porque senão eu não passava. Ó, tipo, desnecessário isso, mas enfim, essa era a minha realidade. Eu cresci acreditando que eu vivenciei e continuo até hoje falando que eu sou péssima com música. Só que o que acontece? Isso vai criando uma crença limitante em mim. O meu cérebro, ele criou tantas conexões falando, você não é boa em música, você não consegue resolver música. Criou tantas conexões que mudou o meu cérebro de uma tal maneira que eu tenho certeza que eu não consigo trabalhar com música. Então, a Elisa também não é muito boa em música, Elisa. Aí, o que acontece? Essa crença é limitante. Por quê? Ela impede com que eu tente. Ela impede com que eu arrisque. As crenças limitantes, elas podem ser com qualquer coisa? Pode falar, nossa, eu sou muito ruim em matemática. Ou, eu não sou bom em dança. Ou, eu sou, sei lá, eu não sou inteligente. Ou, eu nunca vou conseguir isso. Ou com a Carol, né? O nunca e o sempre, né, Carol? Os radicais, né? Eu ia falar, eu sou muito bom nisso. Aí, ou eu sempre erro naquilo. E essas crenças, o que elas mudam o nosso cérebro a ponto da gente acreditar que aquilo lá me limita. Então, imagina que esses pensamentos, eles estão lá reforçando, eles potencializam a minha emoção. Então, uma emoção que poderia fisiologicamente durar um pouquinho, ela pode durar um poucão. Puxa, mas o que me adianta saber isso? Primeiro, você saber que dura 90 segundos, você pode falar, ok, eu vou prestar atenção no meu pensamento. Porque dependendo do meu pensamento, essa emoção pode durar muito ou pode durar menos.
Vocês já passaram por uma situação de vocês, uma coisa muito feliz, aconteceu uma coisa muito boa, e você ficar relembrando aquela emoção, aquele momento de novo, aí você quer contar para alguém aquele momento, fala, eu vou contar como foi. Por quê? Porque contar como foi é retroalimentar a emoção, é sentir ela tudo de novo. E aí então você pode, sabendo disso, você pode usar as estratégias, ou essa característica, como forma de retroalimentar. Né, de retroalimentar, não, de retroalimentar uma emoção, ou diminuir a emoção, De perpetuar, ou né? ajustar a emoção. Isso a gente vai mostrar lá para frente, que já é uma estratégia, a gente já está jantando lá na frente, mas já é uma estratégia. Vou dar em relação ao TN realmente uma coisa, uma questão física, ela é mais difícil, porque ela é difícil assim, né? Porque se você tem que talvez mudar a parte física para talvez diminuir o quanto ela incomoda. A gente tem, aí lógico, a gente pode usar outras estratégias que ajudam também na parte fisiológica, na parte física, porque se é algo que já sabe que vai te deixar mal, né, uma questão, o físico afetando as duas coisas, porque o físico já afeta o movimento, e se afetar o humor também, já é quer dizer, um passo a mais, é uma coisa a mais para te atrapalhando no dia a dia. Então, aí a gente tem que fazer um combo de estratégias, da parte física com da parte emocional. Eu já chego aí, né, eu vou lendo aqui, eu vou ler o da Gisele. Gisele, adorei você ter feito essa pergunta. Gisele perguntou porque ela se sente mais desreguladas nas segundas-feiras. As segundas-feiras são horríveis para a Gisele. Gisele, a gente tem ali... Eu não consigo... Eu vou falar duas coisas. Eu não consigo... Carol, depois você fala a sua em relação a isso, mas eu não consigo não falar de duas coisas. Uma foi ontem, a gente falando... Eu estive ontem no IEB, da Engenharia Biomédica, e tive um convidado meu, que estava dando a palestra, está falando sobre trabalho. E eu sou ergonomista, e é dentro do... Né, então, eu olho para a saúde do trabalhador, e a saúde do trabalhador, a gente olha para a parte física e para a parte mental. Infelizmente, muitas pessoas, a gente criou-se a cultura, dentro da cultura ocidental, de que trabalho está relacionado à dor, a desconforto, a algo que, eu vou ter que fazer. Né? Então, assim, a gente vê em culturas mais orientais que o trabalho ele tem a ver com um propósito, um bem-estar, eu gosto de fazer isso. E no ocidental, não. O ocidental está atrelado muito de eu preciso fazer, então ter que trabalhar, geralmente vem associado com um parto mental, do tipo, meu Deus, vai começar. E aí, uma outra coisa que, assim, que acontece? Então, isso acontece. Acontece com todo mundo? Não. Mas o que acontece com as segundas-feiras? E daí eu falo que o Garfield fez um desfavor para a humanidade. O Garfield, ele reforça que segunda-feira é sempre muito difícil, arrastado. Mas por que ele fala isso? Porque muitas pessoas sentem isso, pelo que a gente já estava falando. Culturalmente, trabalhar é algo ruim. Deveria ser algo bom, mas culturalmente é algo ruim. E o que acontece? A gente vai ouvindo que em todos os lugares a gente vai ouvindo que segunda-feira é ruim, que segunda-feira é difícil, que domingo já bate 6 da tarde, já bate uma bad, todo mundo fica de mau humor no domingo, 6 da tarde. O músico do Fantástico dá até taquicardia. E quem já ouviu? Vocês não estão ouvindo isso pela primeira vez, certo? Vocês estão ouvindo isso porque todo mundo fala isso. E o que vai acontecendo com o cérebro que escuta isso 500 vezes ao mesmo... Todo domingo você escuta isso. Toda segunda você recebe uma figurinha do Garfield lá, sofrendo. A gente vai criando padrões, estereótipos no cérebro de que segunda-feira é terrível. Porque segunda-feira a gente está sem energia. Porque segunda-feira a gente estava vindo de uma inércia. E a gente vai acreditando isso. E de tantos estímulos que a gente vê, a gente vai interiorizando isso. De tal maneira que a gente passa a acreditar nisso. E se a gente falasse assim, segunda-feira, tô reenergizada, sábado e domingo eu descansei, tô bem, olha só que delícia, eu passei sábado e domingo tranquila, descansei, estou com energia suficiente para começar a minha semana. A gente não pensa isso. Olha que louco. E aí a gente acaba reforçando o padrão dentro da nossa cabeça, uma coisa muito, muito... E aí, né? Carol, fale. Não, acho que na verdade é trazer, talvez, né, diminuir um pouco até essa diferenciação de fim de semana e dia de semana. Quando a gente traz, né, nossa, descansei sábado e domingo,
quer dizer automaticamente que segunda-feira eu não vou descansar. Quer dizer que a segunda-feira é o início de 5 dias sem descanso, né? Então são uma série de padrões e de crenças limitantes que a gente vai colocando sem a gente perceber, né? Quando eu penso, né, fim de semana eu descansei, nossa, segunda-feira, então segunda-feira vai começar a semana cansada, vai ser cansativo, porque são 5 dias que eu não vou descansar, é uma rotina que tá sem. Então, acho que é rever rotinas, rever o que, né, como é que eu trago um pouco dessa percepção de descanso de fim de semana para ter momentos de descanso ao longo da semana, né? Para eu começar a equilibrar um pouco essa diferença que começa no nosso cérebro, de uma diferenciação é quase, né, outro padrão, e se outro padrão, nosso cérebro, daí eu fui aprendendo com a Eugênia, né, daí são outros padrões, que daí eu ativo outros padrões, é muito mais difícil ativar e reativar, fazer essa troca, vai causando um esforço. Então, acho que, né, dentro dessas crenças, o que é, né, semana de trabalho, o que é fim de semana, o que é relação da rotina, acho que tem tudo isso que tem que ressignificar um pouco mais, e a gente tem outras estratégias de pensamentos, né, que a gente vai falar mais adiante. Eu vou falar aqui, eu estava falando muito. Eu vou falar aqui, eu vou ler o que a Letícia colocou, eu vou dar a minha opinião e depois, Carol, veja se você consegue contribuir com a Letícia. A Letícia, ela colocou assim, ó, quando você tem pensamentos muito rápidos, tipo cabeça a 200 km por hora, eu conheço isso, Carol, acho que eu sou meio, Letícia, eu sou meio assim. Além do mindfulness, o que pode desacelerar? Letícia, quando você falou mindfulness, você pensou na respiração, você pensou na atenção plena? Porque daí são as duas coisas que a gente pode falar. Enquanto você escreve aí, Letícia, o que é legal a gente falar? Olha só, o cérebro, ele tem uma característica que ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. O que não faz duas coisas ao mesmo tempo? Não, eu faço. E se tem as mulheres, todo mundo adora falar assim, não, mas a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. O que acontece? Então, não é que a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, porque, sei lá, a gente anda de bicicleta, escutando música, mascando chiclete, não é essa a ideia. Mas nosso foco, a gente foca a atenção, a gente não foca a atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, a gente foca a atenção, quando a atenção está focada em uma, ela está só em uma. O que o cérebro faz muito bem é alternar o foco. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, meu foco foi muito rápido para a buzina, eu pensei, meu Deus, será que a buzina atrapalhou? Voltei para o foco. No momento em que eu fui e voltei, graças a Deus eu estava falando no automático, eu continuei falando o que já tinha programado. Mas eu posso perder esse foco. O que acontece? A gente treina isso? Treina. E as mulheres ainda reforçadas pelo padrão de que fazem isso, elas treinam mais ainda. Para falar, olha, a gente faz mesmo. E a gente treina a alternar o foco de forma muito, muito rápida. Quem tem o pensamento acelerado, faz isso com quase várias frentes saindo ao mesmo tempo, né? Vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vi que você respondeu. O mindfulness, então vamos lá. A respiração ajuda nisso? Ajuda. É uma forma fisiológica da gente regular. E eu vou falar bem sobre isso, eu vou falar especificamente sobre essa regulação. O que a gente acontece? Qual outra coisa que a gente pode fazer? Então, fisiologicamente, inclusive vai ter um estudo, quem tiver no ICT, ali em São José dos Campos, vai ter um estudo de um aluno, o Thiago, se não me engano, eu avaliei o pôster dele ontem, que ele vai ver o efeito da estimulação vagal, que é do nervo que passa aqui no ouvido, que é o nervo vago, que é afetado também pela respiração, na atenção. Quer dizer, se eu estimular o nervo vago, melhoro a minha atenção, aumento o meu foco, porque tem estudos que mostram que sim, mindfulness já mostra. Então, mindfulness, a respiração, a atenção na respiração muda, faz com que eu melhore essa minha atenção, esse meu foco. Uma outra forma, então, a respiração é fisiológica. Eu posso direcionar isso, eu posso melhorar esse acelerado, se eu conseguir focar em um dos pensamentos. Porque quando eles estão acontecendo simultaneamente, eu não estou focando em nada, eles estão acontecendo e eu estou sendo quase atropeladas pelos pensamentos. Mas eu posso tentar, parar e falar, deixa eu olhar qual é esse pensamento, qual é esse trajeto desse pensamento, qual a rota desse pensamento. Se eu focar a atenção para um pensamento, eu consigo. Se eu estou focada em um, eu minimizo os outros. Eles estão ali em paralelo, tipo um monte de janelinha aberta, louca para aparecer? Estão. Gasta energia, consome energia, cansa? Sim, muito. Não temos que romantizar a fisiologia nesse caso.
mas eu consigo direcionar o foco. É algo que se aprende a fazer, direcionar o foco, e aí quando a gente direciona o foco, a gente vai ensinando o cérebro a minimizar os outros. Quem tem excesso de informação e capta esse excesso de informação, como é o caso do TEA, fisiologicamente muito mais difícil eles inibirem esses excessos. E aí eu falei TEA, mas na verdade, lembre que o cérebro não tem rótulo, tá? O cérebro não fala, eu tenho TEA, eu tenho TEA. Na verdade, o cérebro funciona diferente e tem características que são parecidas entre várias pessoas. Até em pessoas sem diagnóstico, né? Então, é importante a gente saber que quando hoje, você fala assim, não, eu vou treinar hoje a fazer isso. Você vai tentar, você vai conseguir durante 2 segundos, 3 segundos. Aí você vai falar, desisto, eu não consigo. Ou você vai falar, não, peraí, eu consegui 2 segundos. Amanhã eu vou tentar mais 2. Amanhã, eu consegui 3. Eu vou ter que, do mesmo jeito que você treinou o seu cérebro a deixar a coisa fluir a 200 por hora, você pode treinar o seu cérebro eu vou focar em um, eu vou tentar. Vai aparecer um monte de coisa junto aqui, um monte de pensamento ruminante? Vai, e eu vou deixar eles aparecerem, e eu vou voltar. Esse é a atenção plena, que é o mindfulness, né? O mindfulness é eu ter a atenção plena em algo. Esse algo pode ser a respiração, ou esse algo pode ser um pensamento. O mindfulness pode ser alguma estratégia de olhar no ambiente, que eu vou depois mostrar uma bem específica sobre isso, tá? Mais no finalzinho a gente tem as estratégias assim. Carol, eu vou ler aqui enquanto você... Eu ia só comentar, na verdade, que acho que também outra forma de pensar é dentro desses pensamentos a 200 km por hora, o que você vai sentindo? O que ele vai despertando de reação emocional também? Você vai ficando irritada, você vai ficando estressada, você vai ficando cansada, você vai ficando, né? Porque acho que são os pensamentos e eles vão causando ali também, despertando uma série de reações emocionais. E às vezes também, só de você conseguir lidar com essas consequências, esses efeitos desse pensamento, já te ajuda também a se sentir um pouco mais tranquilo, porque acho que, né, vai desencadeando, né, uma série, tantos pensamentos quanto uma série de emoções pós, digamos assim. Então, talvez uma outra estratégia, não só de lidar com o foco, talvez também seja prestar atenção, assim, o que esses pensamentos a 200 km vão causando também. Isso é uma coisa legal, porque é legal de pensar, porque, por exemplo, a diferença entre uma pessoa acelerada com transtorno e sem transtorno é o que ela causa, se ela causa transtorno ou não. Porque tem as pessoas que são muito aceleradas e que não, aquele acelerado não traz transtorno para ela. E tem pessoas que são até menos aceleradas e que têm mais transtornos do que, né? Então, isso é uma coisa muito legal também. A Letícia perguntou se essa alternância de foco pode estar atrelada a altas habilidades? Sim, na verdade, as pessoas com altas habilidades ou superdotação fazem essa alternância muito rápido, sem nenhum treino. Uma pessoa pode treinar e ficar mais rápida? Pode. Como a pessoa pode também não treinar e falar, não, eu vou não fazer slow. É a minha vibe, gente, eu preciso ficar slow, porque eu sou muito acelerada. Eu alterno meu foco com muita velocidade. É bom? Em algumas coisas ajudam e tem horas que não, né? Tem horas que não. Meu marido não gosta, tem vários momentos. A Letícia sabe. Letícia, eu preciso falar aqui publicamente que para várias pessoas eu falo, não, porque teve uma pessoa que me perguntou se eu era TDAH. Essa pessoa foi a Letícia, porque a Letícia fala, meu Deus, essa mulher é acelerada. Mas, Letícia, eu não tenho, por exemplo, eu não trouxe transtorno. Talvez traga transtornos para os alunos que estão me ouvindo na velocidade 2 do WhatsApp. E eu poderia ser mais slow. Mas eu repito as coisas várias vezes, então se a pessoa não pegou na primeira, ela pega na segunda. Então tá bom. Mas enfim, então eu acho que isso é uma coisa que a Carol é importante. Oh, meu Deus. E Carol, isso tá aí, a Letícia foi uma aqui que me tocou perguntando, você tem certeza, né, Letícia? Mas ok, então vamos seguir para o próximo, senão a gente fica falando e eu adoro ficar aqui. Aqui vamos para o próximo. Então, aqui a gente fez um resumo ali do que seria, então, como que a gente pode perceber a desregulação emocional. E foi muito bacana essa troca, porque eu acho que essa troca que a gente fez aqui é isso que enriquece. Então, a gente tem, quando eu estou fora do contexto ou eu estou desproporcional, ou seja, a desproporcionalidade, ela tem a ver com as reações do corpo e as reações da mente, né?
as reações da mente pode ser exatamente aqueles, é desproporcional, o estímulo foi pequenininho e a minha cabeça tá a milhão, eu tô ficando, uma coisa que ficou, sei lá, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Ontem eu tinha o congresso, eu tinha que deixar tudo perfeitinho para meus filhos chegarem, almoçarem, meu marido fazer o almoço para meus filhos. Eu gastei 1h30 de manhã cortando a carne, temperando a carne, deixando tudo certinho. Eu chego, meu marido tá fazendo a carne sem tempero, porque ele achou uma outra carne e fez. Eu gastei 1h30 fazendo aquilo, eu perdi uma parte do simpósio, para deixar tudo pronto. Aí ele vem e tem todo o trabalho. Não impactou no sentido de eu cheguei lá, ele estava fazendo uma carne sem tempero e fez uma cara de mãe, mas eu falei, mas tá aqui no pote. Sabe quando você deixa tudo arrumado? Só esqueci o letreiro pro meu marido. O que aconteceu? Eu fiquei muito frustrada. Muito. Ele resolveu, ele pôs o sal, mas eu fiquei frustrada porque eu perdi 1h30. Então, assim, mas eu também não posso deixar aquilo demorar 2 horas, 3 horas. Eu não posso brigar com meu marido e falar, gente, hoje eu não falo mais com ele por causa disso. Entendeu? Então, ele ficou, não, mas eu tô resolvendo. Mas eu precisei de mais de 90 segundos, eu confesso. Os 90 segundos teria sido lindo, mas meu pensamento ficava, você perdeu 1h30. Você perdeu 1h30. Ele não achou dentro da geladeira. Olha os meus pensamentos, gente. E vocês concordam? Isso é comum, não é acontecer? Ele ficava assim, ele não olhou na geladeira. Estava no pote, na cara dele, não é possível. E aí, por causa desses meus pensamentos, a minha emoção ficou desregulada durante uns 5 a 10 minutos. Só depois eu sentei, respirei um pouco, e daí eu falei, vamos almoçar e mudar de assunto. E aí eu consegui. Então, as reações proporcionais podem ser do corpo, a gente falando, ou chorando muito, ou ficando muito introvertido, como pode ser da mente. Ok, então eu dei o exemplo aqui de pensamentos ruminantes, ou intrusivos, ou sabotadores. Os sabotadores aqui, a gente pode pensar de sabotando o nosso potencial, né? Sabotando o que a gente pode fazer naquela situação. E a parte de comportamento, a gente pode ter um comportamento muito reativo. E aí aqui eu acho que vocês devem aí imaginar situações em que a gente tem mudança de humor, mudança de comportamento alimentar, acho que aqui ficou faltando, né? Mudança de comportamento do sono fisiológico. A gente pode, pessoas que pedem o sono, pessoas que pedem o apetite ou comem demais. São situações em que a gente tem mudança de comportamento também, né? Ou pessoas ficam muito reativas, ou muito quietinhas. Pode ver, uma pessoa muito extrovertida, ela ficou quieta, alguma coisa tem, né? Ou a quieta e ficou muito mais quieta, também tem, né? Essa mudança de comportamento, a gente precisa, é um alerta para a desregulação. Então, eu convido vocês a pensarem, quais são os gatilhos que me levam a desregular? E como eu percebo isso? Se eu não sei os gatilhos, eu vou começar a perceber, não sei o que está me dando gatilho, porque às vezes a gente não está nesse nível ainda, às vezes a gente não consegue perceber o que está desregulando, mas eu consigo perceber o meu corpo. Não, eu comecei a dar patada do nada, comecei a não comer, perdendo sono. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Eu não sei. Então vamos descobrir que alguma coisa tem, né? Geralmente a gente pensa, vocês já tiveram aquela sensação de ter um mal-estar, e aí vocês não sabem o porquê do mal-estar? De repente, vocês lembram que vocês pensaram em algo que vocês nem tinham consciência que pensaram? Falaram, tô nervoso porque eu tenho uma prova, ou porque eu tenho uma reunião, ou eu tô nervoso porque lembrei daquela reunião. Quer dizer, o cérebro, ele trabalha mesmo sem a gente querer. É interessante, eu fiz uma palestra para uma turma lá na faculdade Serra Dourada, em Lorena. Eu fiz uma palestra, que eu comecei a palestra assim, qual era a semelhança entre diafragma e o cérebro? Aí eles começaram, como assim o diafragma e o cérebro? O que eles têm em comum? Os dois, eles trabalham sem a gente perceber. O seu diafragma está fazendo você respirar sem você pensar. Você não fica pensando, vou respirar, vou soltar. Você não fica. O cérebro também não. Ele está trabalhando sem você prestar atenção. Em compensação, os dois, a gente consegue ter controle sobre eles. Porque você está respirando, você está nem pensando nisso. Mas se eu falar agora para vocês, vamos respirar fundo. Eu consigo. Ou se eu falar assim para vocês, não respira, segura a respiração 5 segundos. Todo mundo consegue. Ou seja, o cérebro e o diafragma, eles trabalham sem você prestar atenção, sem você mandar. Mas se você quiser controlar, você consegue. Isso vale para os pensamentos? Vale.
os pensamentos, eles estão acontecendo na nossa cabeça de forma, a gente chama de pensamento errante. Os pensamentos, eles estão acontecendo mesmo sem você querer, ou mesmo sem você prestar atenção. Por isso que a gente tem, às vezes, ansiedade com alguma situação, ou a gente fica triste de pensar em outra situação que já passou. É comum acontecer. Isso tem estudos bem científicos, bem neurocientíficos, estudos que mostram a atividade do cérebro quando eu não estou fazendo nada. E quando eu não estou fazendo nada, a atividade é muito parecida quando eu estou planejando algo para o futuro, ou quando eu estou lembrando de algo do passado. O que significa isso? Significa que você mesmo sem fazer nada, o seu cérebro está fazendo. E ele vai gerar uma emoção em você. Ele vai interferir na sua emoção. Meu Deus do céu, eu estou sendo controlado? Sim. Tem como controlar isso? Tem como eu não ser tão vítima, entre aspas, ali, dos meus pensamentos que estão acontecendo sem eu prestar atenção? Tem. Como? Prestando atenção. Olha que interessante. Dando a atenção, tendo foco em algum ponto. Então, assim, então por que Mindfulness agora está sendo super utilizado? Porque o Mindfulness é um jeito de você focar a sua atenção. Então quando eu estou focando a atenção, eu estou tendo controle sobre aqueles pensamentos que estavam descontrolados. Sim. E aí depois eu não vou acelerar, não vou falar de Mindfulness agora, porque a gente tem momentos certos para falar sobre ele, tá? De como fazer, que tem vários jeitos de fazer o Mindfulness. Ok. Aqui, eu acho que essa pergunta a gente tinha feito, mas acho que a gente conversou bastante sobre ela, então eu não vou precisar, né, a gente não precisa falar sobre o chat. Então, assim, o que seria ser fora do contexto ou desproporcional, a gente já colocou, e quando traz alguns transtornos, e desses transtornos, ele pode ser um transtorno pessoal, eu ficar atrapalhada, eu ficar nervosa, eu ficar triste e perder algo porque eu fiquei remoendo meus pensamentos, né? Pode ser relacionais, ou seja, eu tenho uma alteração ali no relacionamento, eu não estou conseguindo me relacionar com meu amigo, com um parceiro, ou com um colega de trabalho, né? Então, tá trazendo algum transtorno, eu precisaria olhar, olha, se está trazendo algum transtorno, deve ser alguma desregulação, deve ser algo desproporcional ou fora de contexto, tá? E aí, lógico, também pode aparecer dentro do desempenho acadêmico, né? A desregulação emocional vai impactar no desempenho acadêmico. Aí, quais são esses impactos? Aí, acho que eu também não vou, para a gente não ficar muito tempo, eu vou já trazer quais são esses impactos em termos acadêmicos. É muito comum a gente ter ali notas, a nota começa a cair, a gente começa a ter, ou a pessoa começa a faltar muito. Isso dentro do NAI a gente consegue fazer esse mapeamento, né, Gisele? A gente consegue ver ali se a pessoa está faltando muito, se a nota caiu, se a pessoa vem ou trazendo essas dores, a gente consegue perceber. Deve ter alguma coisa impactando o dia a dia dele. Impacto sobre a autoestima, né? Imagina como quando a gente não está bem, quando a gente não está né, dentro de um contexto, a autoestima é uma das primeiras coisas que a gente sente afetar. E daí a autoestima afeta todos os demais. A autoestima afeta a motivação, a autoestima afeta a aprendizagem. E daí você fala, meu Deus, aí é uma avalanche de coisas dali para frente, né? A autoestima é exatamente o carinho que eu tenho por mim, o apreço que eu tenho por mim, eu gostar de ser eu mesma, eu ter orgulho de ser eu mesma. E esse ter orgulho de ser eu mesma passa por aceitar e por eu entender o que eu estou sentindo. Então, às vezes, aceitar uma emoção, aceitar uma limitação, faz com que aumente a minha autoestima. E saber que ela existe, que ela está ali. Eu trazendo muito para o concreto, uma pessoa que perdeu a perna. Se ela aceitar que ela perdeu a perna e que ela vai ter que lidar com isso, e daí ela pode tomar a decisão de vou procurar uma prótese e vou lidar com a prótese, a autoestima dela tende a aumentar muito mais do que aquela pessoa que fica negando. Não, eu vou fingir que eu não perdi. No concreto fica até bobo, né? Fala assim, como que a pessoa vai fingir que não perdeu uma perna? Mas é a mesma coisa com questões emocionais. Eu posso fingir que eu não tenho um problema, ou eu posso fingir que eu não estou sentindo medo. Isso aparece de algum jeito. Ou fingir que eu não tenho medo, ou fingir que eu não tenho tristeza. Gente, vai aparecer de algum jeito. Né? Então,
Fala, Carol. Não, que acho que a grande questão aqui da autoestima que a gente vai falando é o quanto que nessas crenças limitantes ou a gente, né, ficar preso nessas emoções evita que a gente possa parar e ver o que a gente pode aprender com aquela situação, com aquela emoção, com aquele dado contexto, com aquele dado evento, né? E quanto menos a gente aprende, menos a gente fica confiante de que a gente pode enfrentar essas situações. E daí isso consequentemente, né, afeta a autoestima, a aprendizagem, né? Acho que é nesse contexto que a gente vai falando também dessa autoestima, não é só da imagem, né, para fora, mas sim com a gente mesmo. Olha, gente, que lindo. Imagina vocês pensarem assim, olha, eu senti tristeza ou eu senti medo, eu assumi que eu senti isso, me faz perceber que é possível sentir e é possível passar por isso. Se eu mascaro tudo isso, eu nunca vou achar que eu posso. Né? E lógico, gente, e precisa ter muita coragem para assumir essas emoções, né? E é uma coisa que é bacana a gente valorizar também, que quem consegue expor isso, e expor não é para ninguém, tá? Não é aqui. Não tô falando expor é expor para você mesmo, falar, eu realmente tô com medo dessa situação. Ou eu realmente fiquei triste com uma situação que. Né? Então, assim, é importante para a gente assumir, e aí depois a gente vê que a gente consegue, né? Eu ouvi um podcast que eu achei muito bacana, que falaram assim, esses altos e baixos, eles são normais, todo mundo tem. E você vai subir da mesma forma com que você vai descer. Então, quando você estiver muito feliz, não adianta a gente falar, meu Deus, tô plena, maravilhosa, cheguei no topo. Porque isso a montanha-russa vai abaixar. Como também, se você prestar atenção, quando você estiver no ápice, você prestar atenção que isso é também passageiro, quando você estiver mais para baixo, você vai falar, também é passageiro, então vamos esperar que passa. Só que o que a gente precisa, na hora que a gente desce, a gente precisa começar a criar repertórios para saber que vai subir. Bom, usando a brincadeira da montanha-russa. Na hora que eu posso descer, eu posso ir com o olho fechado e falar, meu Deus, eu não quero ver a descida. Só que se todas as vezes eu fechar o olho, eu nunca sei como ela começa a subir. Agora, se durante a descida eu falar, não, eu vou abrir o olho. De repente, daqui a pouco você fala, eu sei que vai descer, mas eu vou com uma mão só, porque eu sei que eu consigo descer com o olho aberto e uma mãozinha para cima. Porque desce, mas eu vou criando repertório, eu vou criando alternativas para passar por aquela coisa ruim. Todo mundo aqui passou por situações de desequilíbrio, por medo, por choro, por dias assim que você fala, meu Deus, parece que não vai acabar nunca. Eu tenho certeza aqui que eu estou falando e todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai acabar passando, porque todo mundo tem, né? Isso é algo realmente inevitável do ser humano. Então, vamos lá. E aí, agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal. O que é possível fazer? Então, a gente falou aqui de milhões de emoções e a ideia é chegar na regulação emocional. E é importante saber que as estratégias, elas são o ponto da ação, mas eu preciso saber tudo isso antes, senão vocês não vão nem entender o que fazer com as estratégias, né? Não dá para falar para vocês, respirem, façam mindfulness, se vocês não entenderam tudo isso que a gente falou antes. Então, falar das emoções, falar da parte da neurociência, falar de tudo isso é importantíssimo para vocês escolherem as estratégias, para vocês saberem o que estão regulando, né? Até porque parte da regulação, saber a emoção e saber que está desregulando já é metade do caminho da regulação emocional. Para começar. Bom, eu já vou mostrar essa imagem, vou falar mais dessa imagem, mas o que a gente pode fazer? Falou, bom, eu posso regular a minha emoção? A gente fala de regulação emocional porque é o termo mais comum. A emoção, vocês lembram que eu falei para vocês? Que a emoção acontece numa parte que eu não tenho controle descendente assim muito forte, eu não tenho muito controle racional, e que dura 90 segundos. A emoção, eu consigo controlar? Não. A emoção, não. O que eu consigo controlar? Então, o que eu consigo... Aí, controlar, é um termo ruim, mas o que eu consigo regular? Eu consigo regular a minha parte fisiológica, aquilo que esqueci o nome dela, a Fernanda falou, tá vindo um calor, essa parte fisiológica, ela tem uma reação ali dos 90 segundos, mas depois disso eu consigo ajudar, eu tenho algo a fazer para a parte fisiológica? Tenho. Eu consigo regular os meus pensamentos, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Numa situação, eu posso ter um pensamento que só potencializa, aquele pensamento que me joga mais
para emoção ruim, e posso ajustar esse pensamento para emoções boas. E posso ajustar meus comportamentos. Porque o comportamento eu tenho ali, essa parte reativa, a gente precisa saber, essa parte aqui azulzinha e vermelhinha é a parte sensório-motora, que é a parte que eu preciso para fazer movimento. A gente tem ali a tomada de decisão, a gente tem às vezes as emoções que ativa mais a parte motora antes, sabe aquelas pessoas que têm um rompante físico mesmo, sem passar pela parte mais central. Mas quando eu consigo ativar mais a parte racional, eu consigo controlar o meu comportamento, aí eu começo a ficar menos reativo, né? Eu, por exemplo, comecei a querer ser menos reativa e estudar mais sobre isso quando eu fiquei mãe, quando eu me tornei mãe. Porque ser mãe, eu não queria ser reativa com as crianças por 2 motivos. Uma, porque elas não têm culpa das emoções e fragilidades minhas, das minhas emoções, e eu não quero ensinar a ela a ser reativa, né? As crianças naturalmente são reativas. Chega com a criança tá brincando com o brinquedo, chega e toma o brinquedo da mão dela. É um berreiro instantâneo, eu não sei nem como o cérebro consegue ser tão rápido. É instantâneo. Só que eles vão amadurecendo com o tempo, o cérebro vai amadurecendo e vai conseguindo ser menos reativo e pensar mais. O que acontece? Eu também tenho que ser assim. Ah, mas, Eugênia, você não amadureceu até os seus 30 anos? Você não amadureceu essa parte? Ah, eu amadureci uma parte, mas outras eu tenho que aprender. Se eu não for intencional, eu acabo sendo reativa, tá? O que é essa imagem? Por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem é uma imagem muito bacana e ela ajuda muito no dia a dia e tem a ver com o que alguém colocou lá no comecinho sobre intensidade. Olha só, esse é chamado mood meter, na verdade seria um medidor de humor. Imagina que emoção é uma coisa e o humor é o que ela está fazendo, o que essa emoção está gerando no nosso corpo. Isso que seria o humor, né? Esse foi um pesquisador de Yale, ele fez esse mood meter, em que ele classifica, ele falou assim, ó, você sente uma emoção, e essa emoção, ela pode ser classificada ali, ela impacta no seu corpo de 2 maneiras, em 2 dimensões. A dimensão do prazer, ou seja, uma emoção pode gerar prazer ou desprazer, que está aqui no eixo aqui, ó, horizontal. Posso ter prazer e desprazer, só que essa emoção, ela vem acompanhada por uma questão física mesmo, de alta energia ou de baixa energia. Como a Fernanda falou, vem um calor e eu sei que eu vou explodir. Ela não falou, vem um calor e daí eu vou dormir quietinha. Não, é um calor e eu vou explodir. Por quê? Vem vindo uma energia e é muita energia. Então, uma emoção, ela pode trazer alta energia e aí baixa energia. Só que olha só, a gente tem as combinações, olha que interessante. Quando eu tenho aqui, nesse meio amarelinho aqui, é quando eu tenho alta energia e alto prazer. A Eugênia dando aula, entendeu? De neurociência, eu adoro. Eu vou ficando lá, eu fico ligadona, eu tô feliz, eu tô com alta energia. Só que a gente tem a situação que eu tenho alta energia, mas eu não tô feliz, eu tenho desprazer, eu tô furiosa, eu tô brava, eu tô frustrada, eu tô com raiva, que é quando eu tenho aquela emoção, eu tenho desprazer e eu tenho, só que tá junto com alta energia, sabe aquela vontade de jogar alguma coisa no chão? Essa seria ali no nível vermelho. A gente também tem, quando eu tenho alto desprazer, mas eu tô quietinho, tô sem energia, que é o azulzinho. O azulzinho, então, eu tenho o quê? Baixa energia e alto desprazer. Geralmente é quando eu tô triste, às vezes a frustração, algumas pessoas frustram com alta energia, outra com baixa energia, né? Mas triste, depressivo, às vezes ela deixa a pessoa mais pro lado quietinho. Ela fica com pouca energia. E alto desprazer. E a gente tem a situação verde, que seria a situação que não exigiria muita regulação, que eu tô bem, eu tô feliz, e tô com a energia tranquila, tô serena. Por que a gente trouxe o Mood Meter? Porque o Mood Meter, ele vai ajudar a gente a ver o que é possível regular. Eu consigo regular minha emoção? Não, mas eu consigo regular o que a emoção me faz sentir. Eu consigo regular a parte de prazer e desprazer, e consigo regular a parte de energia, de prazer e desprazer aqui, né, na horizontal, e consigo regular o meu nível de energia, de alta energia ou de baixa energia. Se eu tô com alta energia, eu preciso fazer o quê para me regular? Gastar energia. Só que a gente pode fazer isso de forma errada, gritando e batendo, ou quebrando alguma coisa, ou a gente pode fazer de forma
correta. A gente pode fazer de uma forma que não machuque ninguém, que seja dentro de um contexto seja aceitável. Como a gente pode melhorar o prazer, né? A gente pode falar, não, ok, Carol vai trazer um exemplo ótimo, que é eu tô num nível eu posso, no nível azul, por exemplo, eu quero melhorar meu prazer. O que eu posso fazer que aumenta o meu prazer? E nisso a gente tem ali um combo de estratégias comprovadas cientificamente que a gente pode usar numa situação ou em outra situação. Queria muito que a Carol desse um exemplo que ela vivenciou essa semana aí com o paciente dela. Acho que foi bem interessante, acho que, né, a gente traz 2 momentos, né, acho que tem um paciente que ele já está no processo terapêutico e ele estava muito ansioso que ele é um intercambista que está aqui no Brasil, vai voltar para o país dele no final de novembro, ele está numa fase ali de entrevistas, de aplicação para estágio, então ele está super ansioso com prazos, com formulários, e eles têm toda uma burocracia ali de mandar carta convite, de recomendações de professores, eles têm uma série de burocracias, ele estava muito, muito ansioso. E daí eu mostrei o Mood, né, para ele, e a gente começou a identificar qual quadradinho que ele estava. E a gente chegou ali que ele estava no vermelhinho ali, de uma alta energia e muito desprazer, porque ele estava ficando muito angustiado, ele estava muito ansioso. Aí a gente foi tentando trazer qual eixo que ele poderia trabalhar. De novo, eu não vou mexer na ansiedade, nas razões pelas quais ele está ansioso, acho que ele tem toda a razão para estar ansioso naquele momento, contextos e ameaças, então ele está, né, tá de acordo com a situação, para ele estar ansioso mesmo, né, vai definir muito do próximo semestre dele, enfim, tudo mais, então, ok, a gente não vai mexer nisso nesse momento, mas como é que a gente consegue trabalhar essa energia dele? A gente não vai mexer na função de energia, acho que essa energia dele estava muito alta. O que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar no eixo do prazer e desprazer. A gente começou a identificar que ele estava sentindo muito desprazer nesse processo de entrevista, de pedir recomendação, de pedir e-mail, de fazer network para saber, né, das propostas, das oportunidades de estágio. E a gente foi começando a ressignificar esse processo um pouco mais prazeroso, para trazer, então, na verdade, uma ansiedade angustiante para uma animação, uma motivação. Aí a gente foi ressignificando, repensando o que poderia ser interessante nesse processo. Ele fala, nossa, mas eu gosto dessa socialização, eu gosto de conectar com as pessoas. Eu falei, perfeito. Então tem ali, né, um movimento já um pouco mais prazeroso desse processo para ele. Ele gosta, ele fala assim, poxa, poder falar de como está a experiência no Brasil, de como foi, no FEI, o que ele aprendeu ali. Nossa, é verdade, posso trazer esse elemento também, em vez de ficar preocupado se a pessoa vai me responder ou não. Não, eu quero focar então no que eu posso falar sobre mim nesse momento. E ele foi ressignificando para usar essa mesma energia. Então percebam que a gente não mudou a energia, ele continuava com ideias, com esse rompante de energia. Só que a gente foi trabalhando daí num outro eixo, já que a gente não vai mudar a energia, o nível de energia para diminuir a energia, a gente foi mudando então o eixo de desprazer para algo mais prazeroso, né? Isso foi uma estratégia que a gente conseguiu identificar e trabalhar um pouco para regular, né? Ou pelo menos para canalizar um pouco dessa energia, né? E aí, dentro disso, por que a gente troca? Qual que é a vantagem disso, né? Então, a gente usou esse Mood Mirror, daí agora eu falo a gente, porque foi em termos de empresa. Dentro desse Mood Mirror, o que a gente olhou? A gente falou, bom, então quer dizer que eu posso regular o vermelho, o azul e o amarelo, porque teoricamente o verde não preciso regular, de formas diferentes. Ou seja, eu posso abaixar a energia ou aumentar o prazer. E aí, olha o que a gente fez. A gente pegou na literatura, a gente fez um inventário de estratégias, a gente não inventou nada, tá? A gente fez um inventário de estratégias comprovadas cientificamente que funcionam e a gente classificou, falou, bom, em que situação isso pode ser utilizado? Pode ser utilizado quando eu tô no amarelo? Posso usar quando eu tô no azul? Quando eu tô no vermelho? Então, olha a importância do autoconhecimento. Eu preciso perceber o que me desregula, como eu percebo essa desregulação, para daí eu falar, ok, então agora eu já sei que eu preciso regular. Porque não adianta a gente falar, eu vou regular fazendo, sei lá, vou sempre fazer respiração, eu vou sempre para academia fazer exercício. Você precisa saber o que você quer regular. E aí, dentro disso, o que a gente fez? A gente fez uns cards que tem as estratégias, eu vou mostrar para vocês uns slides, que tem aqui quando que eu posso usar? Falar, essa estratégia eu posso usar quando eu estou no vermelho, quando eu estou no amarelo, quando eu estou no azulzinho. Tem estratégias que eu posso usar mais no azulzinho? Tem umas que você vai usar só no azul, tem outras que você vai usar em duas. E a nossa proposta foi falar, o que acontece? A gente precisa aumentar o repertório.
Por quê? Porque a Eugênia usa sempre duas, a Carol, outra, usa sempre duas. Pô, mas tem mais de 50 estratégias, você usa sempre as mesmas. Você pode fazer outras, você pode descobrir que existem outras coisas que ajudam você a regular. Então esse é o primeiro, aumentar o repertório. E por outra coisa, por que a gente fez em formas de cards? Por quê? Porque na hora que você está nervoso, na hora que você está desregulado, se eu falar para você, faz alguma coisa para regular, você não vai conseguir saber. Por quê? Na hora que eu estou desregulado, eu estou num sequestro emocional aqui, ó, eu não consigo acessar a área do córtex. Eu não consigo chegar no racional. Então, o que acontece? Na hora que eu estou nervosa, se eu falar para você, faz alguma coisa para regular, o que eu posso fazer para regular? Você não vai conseguir lembrar. Então, é legal a gente ter umas estratégias. Lógico, as duas que você mais faz, você vai lembrar. Mas talvez ela não seja a melhor para aquele momento. Então, a proposta nossa a gente fez isso, daí isso a gente até uma coisa que a gente estava conversando com a Gisele antes, que a gente quer levar isso para a universidade, para o espaço da universidade, para os alunos, para os professores, porque são recursos que valem para todo mundo. Mas a nossa ideia é aumentar o repertório e a pessoa ter acesso a esse repertório no momento em que ela precisa da regulação. Daí a gente trouxe para vocês 2 exemplos de cada, do fisiológico, do pensamento e do comportamento, para vocês entenderem isso, para a gente também, né, a gente não vai passar aqui do horário que a gente combinou, para vocês levarem de ferramentas e falarem, ok, eu já posso praticar. Tudo que a gente já falou agora já é muito bacana, já são estratégias, até são colocadas como estratégias, ter conhecimento, ter conhecimento sobre a emoção já é regulador, mas a gente vai agora para algumas estratégias, né, pontuais aqui. Cards fisiológicos, então, aqui a gente chamou de card, né, que são os nossos cardzinhos, eles são o que eles são fisiológicos? Eles vão interferir em alguma coisa fisiológica minha. E eu trouxe aqui as duas, eu já tinha até, falei, a Letícia puxou o assunto antes, e eu já coloquei aqui até como estratégias diferentes mesmo. Então, vamos começar pela primeira, a respiração. A respiração a gente pode usar, essas duas, a gente pode usar em qualquer uma das situações que a gente precise regular, olha que fantástico, então, se eu estou muito triste, ou se eu estou muito raivosa, ou se eu estou muito alegre, e eu preciso regular, a gente pode usar essas duas em qualquer uma das situações. A respiração é uma questão fisiológica, a respiração, porque ela ativa o sistema autônomo, que ajuda a reduzir os níveis de estresse, que ajuda a reduzir aquela ansiedade preparatória para o lutar ou fugir. A gente tem no corpo um sistema autônomo, um sistema simpático e parasimpático, que eles controlam isso, eles gerenciam nossos órgãos, preparando a gente. E a respiração, ela ativa o sistema autônomo parasimpático, que ajuda a gente a relaxar. Mas não é qualquer respiração, porque afinal de contas a gente está respirando agora. É uma respiração lenta. Então a gente sempre fala o seguinte, a gente vai inspirar de forma lenta, então aqui está 4 segundos, eu vou inspirar lento, segurar durante 4 segundos, aí eu solto lento 4 segundos e seguro com ele vazio, o pulmão vazio. Essa respiração lenta, ela ativa o nervo vago e que faz você diminuir o seu estresse. E quanto tempo eu preciso? De 3 a 5 minutos de respiração lenta. Você pode fazer essa respiração em qualquer lugar. Ninguém nem vai perceber que você está fazendo essa respiração. Porque não precisa ser... Não precisa. Eu posso fazer essa respiração lenta enquanto eu estou fazendo a palestra, por exemplo. Quando que é útil utilizar? Antes de reunião, depois de uma discussão, os pensamentos estão muito acelerados. A gente pode usar em diversas situações. Eu estou muito triste, eu posso usar. Eu estou muito elétrica e eu preciso acalmar para falar de forma mais calma. Eu posso usar a respiração. É fisiológico. O que significa ser fisiológico? Vai funcionar com todo mundo. A respiração lenta, ela vai ativar o nervo parasimpático. Todo mundo, não, 95% da população, ok. Mas vai funcionar com a grande maioria das pessoas. E o que é muito legal, porque a gente tem um efeito prolongado, a gente tem um efeito imediato e ele dura ali 1 hora, mais ou menos, esse efeito da respiração. 3 a 5 minutos dura ali 1 hora de efeito. E o que é legal é que 3 a 5 minutos já muda na hora, não é que você vai respirar lento para daqui 1 hora você tá bem. É na hora, então é uma regulação instantânea. E a atenção plena, que eu já falei bastante sobre ela, eu não vou voltar toda na parte física, mas o que ela é fisiológica? Ela é fisiológica porque se eu foco em uma coisa, o meu cérebro naturalmente ele diminui o foco em outras. Então a atenção plena ela é muito bacana.
E a gente tem vários tipos de atenção plena. A gente pode fazer atenção plena só em sons. A gente pode fazer atenção plena em descrição do ambiente. Olha que bacana, eu posso falar, olha, vamos descrever o ambiente. Quantas cores azuis você está vendo no seu ambiente, por exemplo. Nesse momento, eu estou focando a minha atenção em uma coisa. E vocês sabem que quando a gente aumenta o foco, a gente está direcionando para aquilo que lá está passando a funcionar. Esse card especificamente, ele é um card muito legal, que a gente pode fazer e que funciona muito, que é durante ali uns 3 minutos que você está fazendo ele, você fica com a atenção plena, que é o que a gente chama de card dos 5 sentidos, em que a gente vai usar, eu vou perguntar, eu vou ver, né, assim, 5 coisas em que eu estou enxergando, vou pedir para descrever, intencionalmente colocar meu foco, em 5 coisas que eu estou vendo, 4 coisas que eu estou ouvindo, então eu posso falar, eu estou ouvindo o passarinho, estou ouvindo o caminhão freando, o carro do gás, né, eu estou vendo o cachorro latindo, enfim. Eu vou perceber 3 coisas que eu estou sentindo, então eu posso, por exemplo, eu estou sentindo meu pé no chão gelado, eu estou sentindo minhas costas na cadeira, eu estou sentindo minha blusa me apertando. Nesse momento que eu estou focando os meus 5 sentidos, eu estou focando minha atenção nisso, e aí as outras, ela vai diminuindo. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o olfato e com o paladar, tá? Essas são cards de efeitos fisiológicos que têm efeito instantâneo. E eu vou pedir para a Carol falar, eu sei que a Carol tem horário, ela tem paciente agora, meio-dia, Carol, agora que eu vi o horário, eu queria que você desse pelo menos um exemplo desse, eu acho que a gente consegue, nesses minutinhos finais seus, você conseguir fazer, já está no finalzinho da apresentação, e eu queria só que essas estratégias a Carol que falasse. Não, imagina, já avisei que eu vou trazer uns 5 minutinhos ali também, aí fico mais tranquila, para eu não ficar muito ansiosa aqui enquanto fico coordenando aqui também. Acho que esse primeiro card acho que é muito bacana do imaginar o problema, a emoção daqui a um tempo. Porque às vezes a gente tá no furacão da emoção, a gente acha também, né, que matar ou morrer, tudo acontece, tudo vai explodir naquele momento sobre aquela situação. E recentemente eu tive um paciente que ele estava na universidade, e ele estava muito estressado com a carga de trabalho da universidade, e ele muito perfeccionista, querendo, né, fazer de tudo. Então ele estava fazendo iniciação científica, ele estava fazendo pesquisa, ele estava fazendo trabalho em grupo, ele estava fazendo um monte de coisa, e ele queria, né, estar bem em tudo. Aí eu cheguei no momento que eu falei assim, daqui a 5 anos, quando você se formar da faculdade, o que você vai se lembrar? Do que você quer se lembrar desse momento da faculdade? Ou o que você acha que você vai se lembrar da faculdade? Aí ele falou assim, acho que eu vou lembrar muito dos trabalhos do meu estresse. Aí eu falei assim, você acha que isso é uma boa memória para o seu cérebro guardar de 5 anos da sua formação enquanto indivíduo, porque vamos combinar que, né, o momento da universidade ele é muito formativo, de caráter, de personalidade, de estratégia, de regulação, de individualidade, um monte de coisa é formada nesse momento. Né? Aí eu falei assim, mas você quer realmente que, né, a sua única memória do tempo da sua faculdade seja eu trabalhei muito? E ele começou a repensar e falou assim, talvez, né, o nível de estresse seja muito alto, talvez, né, eu esteja exigindo muito de mim, e a gente foi reformulando muitos pensamentos e muitas perspectivas. Então a gente aqui juntou tanto o referencial quanto o problema daqui a 5 anos, porque o referencial dele era o perfeccionismo, né, de um outro, que tinha que ser super, ultra, mega aluno, top. Eu falei, mas é disso que você vai lembrar daqui a 5 anos? De como você foi o melhor aluno? Será que daqui a 5 anos isso vai ser relevante no mundo de trabalho? Quando você estiver trabalhando, será que, né, o fato de você ter sido o melhor aluno, perfeito, maravilhoso, vai fazer realmente tanta diferença? Então a gente vai tentando entender um pouco desses estresses que a gente vai carregando e a gente acha que, assim, né, é imediato, vale tudo naquele momento, e a gente vai se passando, vai trazendo outras perspectivas, e acho que isso pode ajudar bastante, né, no momento de regulação. Perfeito. E isso, essas são estratégias de pensamento. Nesse ponto, a gente não é uma coisa fácil, tá? A gente tá dando exemplos, mas a gente sabe que não é fácil. Porque a tendência ao pensamento sabotador, o pensamento ruminante, que já está lá há 15 anos na sua cabecinha, ele vir atravessar é muito grande, né? Só que é algo que é preciso treinar. Do mesmo jeito que eu treinei o meu cérebro a ter aquele pensamento sabotador, a gente vai ter que treinar a desconstruir isso.
E cada ganhozinho pequenininho já é uma vitória muito grande, porque a cada vez em que eu consigo segurar um pensamento sabotador e trocar ele para o outro, né, mudar minha referência, ou eu conseguir falar, nossa, eu estou deixando esse problema ser muito grande, mas eu vou falar, não, realmente, daqui 12 anos, 12 meses, isso não é muito importante, isso ajuda a gente a ir ganhando espaço, ganhando força com eles, né? E para finalizar, eu trouxe aqui 2 exemplos de comportamento físico mesmo, isso eu falei, a gente tem mais de 50 estratégias, mas de comportamento físico, que seriam os cards ali de o que eu posso mudar no meu dia a dia que traz impacto. Um que traz impacto na hora é você efetivamente sair de perto do estressor. Gente, realmente, tem algo que está me incomodando, ou o som está me incomodando, ou uma pessoa está fazendo algo que está me incomodando, é o sair de perto, porque a gente tem lá a emoção sendo lá, tem os 90 segundos dela, saia de perto, dê tempo para suas emoções acalmarem, parte fisiológica, e preste atenção nos seus pensamentos. Aí é um combo de duas estratégias para você conseguir regular. Essa parece muito simples, mas nem sempre a gente usa essa estratégia. A gente tem a tendência a ficar mantendo aquele negócio lá. E uma outra, a lista de gratidão, ela tem 2 benefícios. A lista de gratidão tem um efeito instantâneo e um efeito a médio prazo. Fizeram um estudo que se você chegasse antes de dormir, você colocasse 3 coisas que você se sentiu bem ao longo do dia, que você sentiu grato por ter vivenciado aquilo, essa prática fazia que em menos de 4 semanas você já tivesse aumentado a sua percepção de bem-estar, a sua sensação de bem-estar. Você listar, então é um ato físico mesmo, antes de dormir, e aí não é ser grato pelo sol, ser grato pela vida, é ser grato porque, eu assisti uma palestra legal, eu sou grato porque eu consegui sair com os meus amigos hoje à noite, eu troquei, sei lá, figurinhas com eles, assim, né, papo com eles. É ser grato por algo que realmente você fez. Esse momento da gratidão, ele gera a liberação de neurotransmissores no cérebro que trazem o aumento do bem-estar, e a médio prazo ainda traz uma melhora de bem-estar. Então, é algo que é super bacana, se tem efeito a curto prazo e a médio prazo. Aqui eu ia, na verdade, a gente acabou ficando, a gente fez uma troca antes aqui, eu queria ouvir, se vocês quiserem compartilhar, assim, escrever no chat, quais são as estratégias que vocês usam. Eu vou ler que a Letícia escreveu alguma coisa ali. E aí, para a gente não extrapolar muito do tempo, né, eu ia fazer uma perguntinha ali. Vocês acham que ler cardápio mata a fome? Ou seja, eu tô com fome, cheguei no restaurante, abri o cardápio e falei, já sei tudo que eu posso comer. Não matou minha fome. Só vai matar a fome a hora que eu comer. Ou seja, saber um monte de coisa que é legal para você regular, é legal? É importante, super necessário. Só que se você não praticar, você não vai regular. Se você não praticar, você não vai aprender, você não vai gerar repertório e neuroplasticidade. Então, ler cardápio não mata a fome. O que a gente precisa é praticar. Tanto para aprendizagem, quanto para no desenvolvimento da nossa autoestima, né? Se eu perceber que eu consigo lidar com aquela emoção ruim, eu consegui perceber que eu estou no olho do furacão, mas eu tive estratégias para lidar com aquilo. Isso é muito, muito importante. Vou ler os comentários aqui. Vou deixar aqui o nosso contato, tá? Se vocês quiserem, o nosso contato vai ficar aqui. Deixa eu ler o que a Letícia colocou. A estratégia de sentir os 5 sentidos na hora da desregulação ajudou bastante. No meltdown, mesmo com interferência externa auxiliando. Ai, que bom, Letícia! Fiquei muito, muito, muito feliz. Isso é realmente essas comprovações, né, do que a gente está fazendo. É isso, a gente consegue, só que tem que praticar, vai ter que efetivamente fazer, tá? E a Fernanda, eu uso sempre o da respiração. A mãe conhece novas estratégias, vou aplicá-las na minha rotina. Ai, que delícia, a Fernanda, gostei, muito feliz de... Elisa, a estratégia é dormir. Isso é uma coisa que a gente não falou, Elisa. Eu vou fazer só uma frase, a gente pode pensar num outro momento. A gente tem muitas estratégias que elas não são necessariamente funcionais. Por exemplo, eu sou uma que como que nem louca. Isso não é necessariamente funcional. Como, por exemplo, chorar pode, dependendo do contexto, pode ser bom. O dormir, ele pode ser bom. Por exemplo, a minha filha também regula assim, Elisa, ela fica nervosa, ela dorme. Mas uma pessoa, por exemplo, que está com ele lá no azulzinho, que está no mood, que está lá no azulzinho,
que ela já tem baixa energia e desprazer, se ela dormir muito, é ruim. Porque o dormir, ele acalma, trazer energias é ótimo. Quem tá no vermelhinho, dormir é até bom. Dorme e volta outra. Mas para quem fica muito no azul, não é muito legal dormir, porque na verdade você tá deixando o seu corpo mais sem energia ainda, né? Mais calminho. Então eu acho que é legal a gente pensar que nem todas as estratégias são maravilhosas. Muitas a gente usa e não é muito, né? E é isso, gente. Queria agradecer. Obrigada por vocês terem ficado aqui até meio-dia. Bateu certinho, meio-dia, para a gente não falar que atrasou muito o almoço de ninguém. Fiquei muito feliz com a colaboração de vocês no chat, nos áudios. Eu achei que foi muito, muito gostoso. Queria saber se vocês gostaram, se saíram com algum aprendizado, se vão falar, vamos fazer algo daqui para frente. E é isso. Carol, fica à vontade aí. Não, acho que é uma temática muito importante para a gente, acho que, né, no ambiente da universidade mais ainda, então fico muito feliz que teve abertura, né, para a gente poder trazer esse repertório, essas estratégias, então estou muito feliz. Obrigada, Eugênia, obrigada, Caroline. Nossa, foi, como a Elisa falou, palestra sensacional, e a gente eu fui tomando notas, porque foi muito bom mesmo. Para mim, assim, o que mais marcou foi ressignificar, porque quando a gente está ali no quadrante do desprazer, né, buscar o ressignificar, eu acho que é muito importante, né? Mas muito obrigada, viu? Espero que a gente tenha mais encontros desse. E eu queria deixar o convite para as pessoas para aproveitarem as palestras da tarde também, né? 1h30 a gente volta, tá bom? Isso mesmo. Gisele, agora você já sabe o que a gente pode fazer no NAI. Sim, vamos conversar. Porque agora já dá para ter uma ideia. Foi bom porque já deu para ter uma ideia do que a gente pode fazer e construir com os alunos, tanto do NAI ou não, mas é algo que acaba ajudando a todo mundo, né? Sim, Então, tá bom, gente. Exatamente. Muito obrigada. Vai ficar salvo, né, Gisele? A gente depois vai subir. Depois vai para o YouTube. Então, tá bom. Então, eu vou parar a gravação. Obrigada. Muito obrigada também, vocês todos, pela presença. Bom almoço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, parabéns a todos.